pessoal, eu sou Marina Sanada do podcast Mesa Cura. Eu estou aqui, gente, para falar para vocês, assista o testemunho completo da Fabi e a Machita, gente. Assista, porque é impactante. Estou aqui também trazendo o livro, né, que a Fabi e a Machita, ela escreveu, né? Esse livro, gente, olha, Curada para Curar, gente. Maravilhoso. O ferido fere, o amado ama e o curado cura. Dia 18 de novembro ela vai estar fazendo o lançamento desse livro. Quem estiver aí, que tiver interesse, entre em contato com a Fabiola pelo Insta Mesa Cura JP, é o Insta da Fabiola, né? Ela é da Fabi, né? A gente pode ver aqui, ó. Fabi e a Machita, olha. Então, quem tiver interessado, gente, entre em contato com ela, porque vale a pena, gente. São lindos testemunhos, lindos momentos sobrenaturais com Deus. Então, é isso, gente. Assista aí completo o testemunho que a Fabi contou para nós aqui no podcast A Mesa Cura. Tá bom, gente? Assista, comente, compartilhe, nos ajude a crescer, gente, para a gente fazer o melhor para você. Nós precisamos comprar câmeras, nós precisamos comprar fones, nós precisamos comprar microfone, luzes, para que a gente possa fazer o melhor para vocês, gente. A gente quer fazer o melhor para vocês e glorificar a Deus através desse trabalho. Por isso, nos ajuda, gente, nos ajude aí compartilhando, curtindo e comentando para que a gente possa, assim, o nosso trabalho possa ser bem divulgado pelo YouTube também. Então, vamos aí, gente, nos ajudar? Vamos nos apoiar? E assista aí o testemunho completo da Fabi e a Machita. Eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar aqui, né? Agradecer a missionária também por me receber, agradecer a pastora Cris também, que, né, fez essa conexão entre nós, assim, minha gratidão ao Senhor, né? Realmente Deus é um Deus de propósitos, eu creio nisso. E eu estou realmente muito grata por estar aqui e poder, através do meu testemunho, né, da minha história, glorificar o nome do Senhor. Amém. Porque sem Ele a Fabiola não estaria aqui, né? Não existiria a Fabiola sem Jesus, né? Eu agradeço ao Senhor pela obra que Ele tem feito na minha vida, nas nossas vidas. Amém? Amém, glória a Deus. Então, você pode ficar na liberdade, né? O que o Senhor colocou no seu coração, se você quiser já falar primeiro, fica na liberdade. Amém. Bem, como nós falamos, eu sou a Fabiana Machita, esposa do Lideu, mãe da Gabi e do Guilherme, né? Moro no Japão. São 18 anos que eu moro aqui no Japão. Não sou descendente. O Japão, o Senhor colocou no meu coração desde criança, né? Acho que para começar a compartilhar meu testemunho, a minha história, é muito importante começar a partir daí, porque quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade, eu estava deitada na minha casa e eu tive como uma visão, né, assim, que desde pequena eu já era uma criança apaixonada por Jesus, né, sempre assim, buscava algo da parte de Deus para minha vida, sempre muito sonhadora, assim, muito apaixonada por Cristo. E eu lembro que eu estava em uma manhã deitada no meu quarto e eu tive, não sei discernir, não sei explicar se era um sonho, se era uma visão, mas eu sei que o Senhor falou comigo, a certeza que eu tenho, a convicção é essa. E o Senhor, eu não vi o rosto, mas o Senhor pegava as minhas mãos e me atravessava sobre o mar. E eu ouvi claramente a voz do Senhor assim. Quantos anos? Eu tinha 8 anos de idade. Glória. E o Senhor falava assim, quando você crescer, se tornar uma mulher adulta, você vai atravessar o oceano. E eu vou te levar ao outro lado do mundo. E o Senhor colocava os meus pés assim no chão e dizia, esse é o Japão. E quando você crescer, eu vou trazer você a essa nação. Colocar os meus pés de uma forma muito forte. E eu levantei da minha cama ali muito assustada, eu era uma criança, e eu fui até a minha mãe. Mãe, quando eu crescer, eu vou pro Japão. Ela, como assim? Eu vou pro Japão. Deus falou comigo que eu vou pro Japão.
E ela ficou meio assim, ela pensou, bem, é coisa de criança. E o tempo foi passando e ali ela creu que aquilo ia ser só algo ali no meu coração, na minha cabeça, mas conforme o tempo foi passando, o Senhor foi só fazendo com que aumentasse, obrigada, aquele desejo do meu coração. E se tornou uma paixão tão intensa no meu coração, assim, algo tão intenso que aonde eu ia, por onde eu passava, eu queria saber tudo de Japão. Então eu procurava revistas, tantas coisas, né? Porque ainda não tinha assim, esse acesso à internet, né? Então eu encontrava jornais, revistas, tudo que tinha ali escrito em japonês, alguma coisa eu recortava. E eu tinha uma pasta com folhas, com tantas coisas ali. Eu comecei a fazer como se fosse um documentário sobre o Japão. E todos os trabalhos da escola, eu fazia tudo sobre o Japão. E aonde eu ia, todo mundo já sabia disso, sempre vinham perguntar algo para mim, enfim, fui crescendo com isso no meu coração. E quando eu tinha 16 para 17 anos, né, todos os anos eu ia na Marcha para Jesus em São Paulo, e em uma marcha que eu fui, eu conheci o meu esposo. Eu conheci ele ali, mas assim, não tive interesse nele, é descendente, né? E ficamos amigos, tudo, né? E ele me ligava às vezes, assim, mas só como amigo, né? Porém, um dia ele pediu, né, se eu queria namorar com ele, né? E eu falei, eu vou conversar com a minha mãe, né? Porque ele agora é rígida, e meu pai tinha acabado de falecer, então ela ficava muito preocupada comigo, assim, né? E ela permitiu, ela conheceu ele, permitiu, porém, meu esposo ele veio para o Japão, porque ele só estava a passeio no Brasil naquele período. Sim. E ele veio, eu fiquei, né? Eu era muito novinha. E quando eu tinha 19 anos, quando eu ia completar 19 anos, ele me ligou, né? E falou que ia voltar. Só que nesse meio tempo eu estava ali no Brasil e fui visitar uma tia que estava muito enferma. Essa tia não era cristã, mas uma irmã, naquela manhã, falou que queria orar pela minha tia, né? E aquela senhora, ela foi ali orar pela minha tia. E Deus, ele é muito intencional, né? A forma dele fazer as coisas. Olha, não importa quantas experiências eu tenho com Deus, Ele sempre vai me surpreender. E eu lembro que naquela manhã, aquela senhora chegou ali para orar para minha tia que estava enferma. E ela olhou para mim, eu sabia que Deus ia falar comigo. Ela falou, posso orar por você, jovem? Tudo bem. E ela orou. E quando ela terminou de orar, ela falou assim, está preocupada com o quê? A pessoa que você está esperando vai voltar, né? O Senhor separou para você, mas vai voltar se você honrar o compromisso que você tem com ela, né? Eu era muito jovem. E aí eu falei, eu vou aguardar para que eu possa viver, né? Na obediência, eu creio que a bênção do Senhor na obediência. Você não era cristã ainda? Eu era, desde criança, quando eu tinha sim. mais ou menos uns 6 anos, a minha mãe se converteu. Na minha adolescência, eu acabei me afastando do Senhor, né? Mas eu sempre tive muito temor ao Senhor, assim, no meu coração. E aí meu esposo voltou, eu tinha 19 anos, e nós casamos, né? Mas eu casei com um desconhecido, ele com uma desconhecida, porque nós não tivemos convivência nesse período. Voltou e já casou, tipo? Ele voltou em maio de 2004, e em julho nós casamos. Nossa! Em julho nós casamos. 2 meses, né? Foram 2 meses, mais ou menos, assim. E junto com isso vieram grandes desafios também. Sim. Né? Você tem uma bagagem da sua vida, né? A pessoa que você vai casar vai vir com outra bagagem. Só fechar. É porque eu acho que esse trem que passa, sem fechar, ele vai interromper um pouco. Então, você tem uma bagagem de vida, a pessoa que você casa, ela traz outra bagagem. E aí você tem que tirar tudo lá de dentro, fazer uma limpa ali, fazer dar certo e organizar aquilo ali junto. Então, assim, quando eu casei com ele comigo, nós não sabíamos, na verdade, quem nós éramos de fato, não tínhamos convivência, né? Tanto que o processo de visto depois foi muito difícil, por quê? Porque o consulado pedia comprovantes de que nós realmente tínhamos um relacionamento, que aquele casamento não era por contrato. E eu lembro que meu passaporte ficou todo carimbado. Enfim, nos casamos e ele teve que voltar para o Japão. Eu fiquei no Brasil. E eu fiquei muito triste, porque eu falei, não acredito. Mas dentro de mim eu tinha aquela convicção. Em algum momento eu vou. Né? Fiel é aquele que prometeu. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Né? E eu creio que o Senhor não brinca com os nossos sentimentos. Mas o Senhor, ele tem o momento certo de cumprir as promessas dele na nossa vida. Hoje, como mãe, por exemplo, eu penso assim,
a idade que os meus filhos têm, há coisas que eu não entregaria nas mãos deles. Eles não estariam preparados, eles não teriam maturidade para lidar com algumas coisas. Então eu creio que também ali o Senhor estava me forjando, me preparando para que eu pudesse no momento certo viver os planos dele, né? E aí eu fiquei no Brasil e meu esposo veio. Eu lembro que comecei a procurar agências de viagem para conseguir mexer na documentação novamente. E a primeira agência que eu fui, na Liberdade, em São Paulo, eles me contrataram para trabalhar com eles. E aí eu comecei a trabalhar. Nossa, que bênção. Comecei a trabalhar. Como o Senhor entregou essa, vamos dizer assim, a profecia, né, da sua vida ali, essa promessa, né, como você se apaixonou por tudo que era do Japão, igual você falou, né, você aprendeu também? Então, eu pulei essa parte, né, porque você falou que ele te contratou, sim, eu falei, eu com 14 anos, comecei a trabalhar. E eu lembro que o primeiro salário que eu recebi era muito pouquinho naquela época também. Eu era muito menina, sem experiência, enfim. Mas o primeiro salário que eu recebi, eu lembro até hoje que eu comprei um relógio para minha mãe, uma bolsa para ela, e eu entreguei um valor para ela, porque eu usava muito telefone, então para ela pagar as despesas do telefone, e eu tirei uma parte para mim e falei, agora eu vou procurar uma escola de japonês, e aí eu vou entrar nessa escola e vou estudar japonês. E comecei a estudar nesse período. Porém, sou muito grata às pessoas que me ensinaram, mas o que você aprende ali no Brasil, principalmente nesses kaikans, essas associações, é aquele japonês mais antigo, né? Sim, sim. Então, assim, aprendi um pouco ali, né? Claro que acrescentou algo para mim, ensinou alguma coisa, principalmente sobre a cultura também. E foi uma experiência, assim, maravilhosa. Mas não foi o suficiente para que eu me comunicasse, né? Mas, assim, comecei a trabalhar ali na Liberdade. Não sei porque sempre pensaram que eu era descendente, muitas pessoas. Eu também pensei. Pensaram que eu era descendente, eu lembro que. Tem jeitinho, né? Quando o meu chefe foi preencher meus documentos, ele olhou. Mas eles tinham uma regra ali, né? Que eles só contratavam descendentes, né? Eu falei, não, ele, não, mas. Eu falei, olha, eu vim de Guarulhos, eu sou de Guarulhos. Eu vim de Guarulhos até aqui, peguei trem, peguei ônibus, preparei toda a documentação. Por favor, o senhor não vai me dar um não agora. Então eles me contrataram, comecei a trabalhar naquela agência entrei como telemarketing, mas conforme foi passando o tempo, né, eles foram me trocando de setor. E eu lembro que houve um período que meu trabalho era ir ao consulado, levar pessoas, redigir cartas em português, aquelas cartas que explicam a história das pessoas, né? Levar essas pessoas até o consulado para poder tirar o visto. E eu vi o visto de todo mundo saindo, o meu nada. O visto de todo mundo saía, o meu nada. E depois de levar alguns carimbos no meu passaporte negando o visto, eu falei para meu esposo, você vai ter que voltar. Nós precisamos conviver e comprovar para o consulado que nós de fato temos um relacionamento, de que não é um contrato. Eu estou sofrendo também, né? Nós casamos, ele se chegou e ele voltou. E logo que meu esposo voltou, começou um grande desafio entre nós. Somos, assim, oceanos totalmente diferentes, mas eu glorifico ao Senhor porque o Senhor, Ele é lindo, e Ele sabia que eu sou a emoção em pessoa, meu esposo é a razão, e o Senhor ia trazer equilíbrio entre nós. Então, o Senhor mesmo falou um dia para mim, quando a tua emoção entrar muito ali, se aflorar muito, a razão dele vai vir trazer equilíbrio. E da mesma forma, quando ele estiver ali dentro da razão dele, a tua emoção vai entrar, né, para trazer algo diferente para a vida dele também. E ali o Senhor foi nos unindo, né, houveram grandes desafios. Esse ano, em julho, nós fazemos 20 anos de casados, eu glorifico o Senhor por isso, né. E, enfim, e quando meu esposo voltou, eu comecei a ter muitos problemas, tanto de saúde, assim, tanto físico quanto emocionais também. Falando do físico, eu recebi um diagnóstico médico de que eu não poderia ter filhos, né? O médico fez alguns procedimentos, eu não me recordo mais o nome da enfermidade que eu tinha, mas ali, glória a Deus, já passou por ele. Mas assim, eu lembro que aos 19 anos eu recebi esse diagnóstico e eu sou aquela pessoa que tem aquele instinto materno desde criança. Então, ser mãe para mim era um dos meus maiores sonhos também. Então, eu queria muito ter filhos, muito. E o médico falou, olha, Fidua, talvez fazer um tratamento, mas você precisaria, assim, gastar um valor muito alto e ainda assim não era garantido.
é muito provável que você nunca consiga gerar filhos, né? E aquilo foi um baque para mim. E comecei nesse mesmo período a ter problemas emocionais, assim, de depressão. Eu já tinha alguns sinais na adolescência, sim, mas naquele período, na verdade, não era tão falado a respeito dessas coisas, Sim. mesmo porque crescendo dentro, né, de um âmbito cristão, não era comum falar sobre isso, Sim, era um tabu, verdade, né, isso. você falar sobre isso, assim, né? Então, se você dentro da igreja falasse assim, nossa, eu tô com depressão, eu vou passar um psicólogo, um psiquiatra, nossa, era algo muito Você não tem complexo. Jesus. Você não tem Jesus, você não Sim, teve um encontro real com Cristo, então, assim, era um tabu muito grande, né? Mas eu fiquei muito mal aos 19 anos, assim, e foi muito inusitada a forma que eu descobri o que eu estava passando. Foi um período da Copa do Mundo, eu estava assistindo um jogo com meu marido, e eu comecei a ficar muito ansiosa ali para que o Brasil ganhasse, só que eu comecei a passar mal. Eu comecei a ter sintomas horríveis, achei que eu ia morrer. Eu falei, o que está acontecendo? Eu comecei a passar mal. E deitei assim, comecei a chorar e falar o que eu estou sentindo, porque na verdade eu estava numa crise de pânico, né? E quando você tem uma crise de pânico, dá aquela sensação assim, de que você vai morrer, não falta o ar, te dá tontura, mal-estar, tem sintomas que são inexplicáveis, assim. E eu falei, Senhor, o que eu tenho? Porque naquela semana minha vida virou, eu não imaginaria o que ia acontecer comigo. E aí, glória a Deus, porque Ele coloca pessoas na nossa vida para nos ajudar. E eu falo que uma das formas do Senhor revelar o amor dele sobre nós é através de pessoas também. Tem várias formas de fazer isso, mas eu glorifico muito o Senhor por isso. E eu lembro que eu estava me voltando para o Senhor nessa época e eu frequentava uma igreja em Guarulhos. E conheci uma moça chamada Verônica, e ela foi uma bênção, assim, presente do Senhor naquele período para minha vida, ela me apoiou muito. Eu lembro que ela falou, eu vou te apresentar uma profissional, ela é cristã, não se preocupe, né? Ela vai te ajudar dentro dos princípios da palavra, tudo, e foi. Né? E aqui ela me olhou, fez algumas perguntas, conversou um período comigo, falou, Fabiola, você está com problemas de depressão, ansiedade, e a sua depressão já está no nível assim, porque a gente tinha passado dias, então estava muito mal, tinha emagrecido muito, eu cheguei a 38 quilos. A depressão vem, tipo assim, ela não avisa, tipo, ela chega e tipo, porque você sentia alguma coisa antes? O que você sentia antes? Porque você teve esse problema que você fala, não, você teve esse momento que você estava assistindo futebol ali, né? E aí veio forte, né? Como você falou. Eu queria entender um pouco isso, se vem de repente, fica e já derruba a pessoa, ou é devagarzinho, como que... Eu acredito que cada pessoa vai ter uma experiência diferente, eu acredito, porque mesmo porque são vários fatores, né? A depressão ela pode se desencadear por problemas hormonais, né? Acredito também que tem sim um fundo espiritual, Sim, com certeza, sim. uma influência maligna, assim. Eu costumo dizer que o inimigo ele é oportunista, né? Ele pega situações de fragilidade, né? Ele atua ali em cima daquilo para potencializar algo e deixar pior. Né? Mas glória a Jesus, que o poder e a graça dele superam, né? Todas essas coisas. Mas eu acredito que ela dá sinais. Eu acredito que sim. Sabe, acordei triste hoje, não estou muito animada. Você começa a procrastinar algumas coisas. Aquilo que você tinha muito prazer em fazer, de repente, sabe, começa a perder a graça. As coisas que tinham muito valor para você, de repente começam a perder o sentido, assim, sabe? E eu falo assim, não de coisas grandes, assim, eu falo de coisas do dia a dia mesmo, assim, sabe? E conforme vão passando os dias e aquilo, você vai deixando aquilo tomar conta, talvez você nem percebe que aquilo está tomando conta, na verdade. Quando você vê, veio, já te sucumbiu, já te pegou ali, já te envolveu, né? Então, assim, tarefas simples do dia a dia se tornam coisas difíceis. Você levantar e ter ânimo para tomar um banho, escovar os seus dentes, sabe, o amor próprio. Parece que você perde aquilo, você se arrumar. Olha, eu vou fazer uma maquiagem, eu vou pelo menos tomar um banho, pentear o meu cabelo. Você perde o prazer nessas pequenas coisas, assim. Né? Então, vai começando dessa forma. E eu senti uma tristeza profunda, assim, não tinha explicação para aquilo, não tinha como explicar. E é tão, assim, complexo, porque
Eu falava assim, não, eu vou pro meu quarto, aí eu vou orar, eu vou ler a palavra, e Deus vai falar comigo, eu vou me acalmar. E de fato ele estava comigo. Se não fosse ele, eu não estaria mais aqui. Mas eu lembro que às vezes eu ia pro quarto para orar com essa intenção, e eu não tinha força nem para isso. Eu pegava a palavra e eu até lia às vezes, mas parecia que nada fazia sentido, sabe? A palavra parece que não falava mais, sabe? Porque seu coração parece que é tão fechado. E eu creio que as pessoas que passam pela depressão, pelo pânico, por essas coisas, chega um momento assim que vem aquilo assim no seu coração, tipo, olha o que eu tô vivendo. Deus me abandonou, né? Deus não se importa comigo. Eu pensei assim um momento, olha o estado que o Senhor permitiu eu chegar, né? Então, até eu entender que Ele continuava ali comigo, cuidando de mim, Ele ia me tirar daquela situação, foi muito terrível, né? Mas eu glorifico ao Senhor pela vida da Verônica também, que ela passou aquele período na minha vida, porque além dela me apresentar uma profissional, que foi um canal de bênção, né, na minha vida, que orava por mim, orava comigo, me ajudava. Eu lembro de um dia que ela falou assim pra mim, Fábio, hoje vai ter um culto na Comunidade da Graça, em Guarulhos, aí a pastora Demar de Campos vai estar louvando, tá louvando? Eu falei, Deus me livre, vai estar cheio de gente. Eu não queria. Quando você é assim, você não quer socializar, né? Você cria uma certa fobia social. Eu falei, eu não quero ir para um ambiente com muitas pessoas. Eu vou começar a passar mal lá e vai ser terrível, porque eu tinha crises de pânico tão forte, crise de ansiedade assim tão forte, que a minha perna, meus nervos pulavam. Isso acalmava meu corpo, né? Afetou muito meu físico. Isso acalmava tudo. Meu esposo e minha mãe me levavam ao hospital, eles aplicavam calmantes direto na minha veia. Era a única forma que eu me acalmava mesmo, quando dava crises, né? E eu lembro que ela me chamou nesse dia, ela falou, olha, 7h10 eu tô passando pela rua da sua casa. Se você quiser ir, me liga que eu te levo. E eu falei, não, querida, muito obrigada, eu não consigo estar no ambiente com muitas pessoas, eu não vou, mas ora por mim. Mas quando deu umas 7h da noite, naquele dia, eu tava na sala, eu estava assistindo TV com meu esposo, e como se algo assim me empurrasse do sofá, ele olhou, o que foi, você tá bem? Eu falei, eu vou sair, eu vou na igreja com a Verônica, sabe, algo me impulsionou hoje, eu sei que foi o Espírito Santo de Deus me impulsionou ali, para que eu fosse, mas eu não tinha ânimo nem para me arrumar para ir, e eu lembro que eu coloquei um casaco por cima do pijama que eu estava, e eu fui dessa forma. Né? E no estado que eu estava, eu não conseguia levantar meu pescoço, eu ficava sempre assim, sabe, oprimida, aquele semblante oprimido assim. E eu liguei para ela e falei, dá tempo de eu ir com você ainda? Ela falou, tô passando na rua da sua casa, e logo ela me pegou e nós fomos. E quando eu cheguei, eu conto esse testemunho sempre porque foi um marco para minha vida, assim, sabe? Eu imagino. Foi algo assim que... Tem que contar mesmo. Sabe quando a palavra fala assim, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança? Sim. Ainda hoje, em meio a situações que eu vivi, mesmo que sejam em situações completamente diferentes, de outros aspectos, de outros assuntos, eu vou me lembrar desse dia. E vai fazer com que eu tenha esperança novamente. Eu olho para aquele testemunho que eu vivi, para aquilo que eu vivi com o Senhor. Eu falo, não, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei, e o Senhor ele é fiel. Muito importante. Sim, e eu lembro que eu fui para aquele culto e ela falou assim, Fábio, vamos sentar na segunda fileira atrás dos pastores, porque você não vê a multidão. A igreja tinha umas 700 pessoas, estava lotada, e arrumaram um cantinho ali para mim. E eu sentei quietinha, e eu lembro que o pastor local, que eu conheci depois, ele estava sentado na minha frente, e ele virou assim, e ele assistiu o culto olhando para mim assim, segurando a minha mão e falando em línguas. E eu assim, não com medo da presença de Deus, a presença de Deus não te assusta, ela traz paz, sim, mas do momento em si. E também, eu não sei o seu conhecimento, né? Quando a gente não entende quem é Deus, ainda conhece, a gente fica mesmo, né? É verdade. E eu lembro que ele olhou para mim e falou assim, filha, não se assuste, não te preocupe, é o Espírito de Deus tocando a tua vida. E eu falei, tá bom. E fiquei ali. E tinha um pastor convidado naquela noite, e esse pastor ele era um psiquiatra também. E ele falou assim, olha, o Senhor me fez trocar toda a ministração agora. E se eu pudesse colocar um tema naquilo que o Senhor pediu para me pregar nessa noite, seria a fé que promove milagres. E aí ele começou a falar a respeito da área profissional dele e as pessoas que ele tratava. E ele falou, na verdade, o mal desse século, a depressão e a ansiedade,
ele muitas vezes é gerado pelas preocupações da vida, pelas circunstâncias da vida, as coisas que a gente vai vivendo, elas vão se acumulando e vão gerando essas coisas em nós. E aí entra a fé também. E eu lembro que ele falou assim, não quer dizer que uma pessoa que entrou em depressão, entrou num nível de ansiedade, que ela não tem Deus, porque muitos cristãos né, estão passando por isso. Mas ele falou, porém, essa questão da fé é muito importante também, porque quando nós temos a fé plena no Senhor, nós somos capazes de descansar nele. Né? E ele começou a ministrar isso, e aquelas palavras foram entrando no meu coração. Eu lembro que ele concluiu a mensagem, ele desceu, e quando ele desceu, ele veio até mim, no meio daquela multidão, e falou assim, filha, eu posso te dar um abraço, porque essa pregação foi para todo o corpo de Cristo, mas o Senhor trouxe você aqui, e ele mudou essa palavra, porque ele queria tocar a sua vida, ele me abraçou. E o pastor local subiu para dar a bênção apostólica e encerrar o culto. E ele começou de fato, né, que a graça do Senhor. E quando ele começou a falar, igreja, me perdoe, em nome de Jesus, me perdoe um momento, por favor. Não posso encerrar esta reunião sem fazer algo que o Senhor está me conduzindo a fazer. O Espírito de Deus está me incomodando, eu preciso falar com aquela jovem, qual que é o nome? E ele se direcionou a mim daquela multidão, só que eu não conseguia falar, né? Eu não conseguia por causa da ansiedade, enfim. E aí a minha amiga me abraçou, e ela chorando aí comigo, falou, o nome dela é Fabiola, pastor. E ele falou assim, ei querida, Satanás fez um laço ao redor da tua vida e te prendeu em cadeias de depressão, de opressão, de tantas coisas, de ansiedade. Mas o Senhor, neste momento, o Espírito de Deus está operando na tua vida. Ele fez assim, e o Senhor quebra esse laço, o Senhor te liberta em nome de Jesus para a glória dele. E quando o pastor orou e fez isso, eu literalmente senti dentro de mim como se cadeias se rompessem, sabe? Como se aquilo fosse quebrado e realmente estava sendo. E eu consegui levantar o meu rosto, eu consegui sorrir depois de muito tempo. Ah, como Jesus é lindo. Como Jesus é lindo, não importa quantas vezes eu compartilho esse testemunho, eu sempre vou me emocionar e me alegrar e glorificar Ele, porque Ele é maravilhoso. Louvado seja teu nome, Ele é grande, Ele é poderoso para quebrar cadeias, para quebrar correntes, para libertar vidas, para dar novidade de vida. Eu lembro que eu voltei para casa e o meu esposo olhou para mim e disse, está diferente, o que aconteceu? Porém, antes de voltar para casa, ainda naquele culto, quando o pastor orou por mim, eu ouvi alguém chorar de uma forma muito intensa, um choro muito assim alto, e eu pensei dentro de mim, quem tá chorando? A minha mãe não tá aqui para chorar assim por mim, quem que tá chorando assim? E eu lembro que o culto acabou e veio uma pessoa na minha direção, e quando ela se aproxima, era a minha psicóloga que cuidava de mim. Ela não era daquela igreja, ela era de uma outra denominação e ela tinha sido convidada para estar ali, né? E o Senhor levou ela ali também para mostrar para ela que Ele estava operando também. E eu lembro que ela me abraçou ali, ela chorava e falou assim, filha, nessa manhã eu me ajoelhei na minha cama e falei, Senhor, como profissional eu sou tão limitada, Jesus, porque eu sou humana. Eu sou humana, Senhor, eu dou o meu melhor esforçar, mas eu sou humana. Jesus, aquela jovem, a Fabiola que eu estou cuidando, Senhor, eu não sei mais o que fazer para ajudar no caso dela, mas o Senhor não é limitado como eu. Jesus, vem em socorro daquela jovem, que teu Espírito trabalhe na vida dela. E ela intercedeu por mim naquela manhã. E ela falou assim para mim, o Senhor me trouxe aqui para os meus olhos verem aquilo que Ele estava operando na tua vida. E me mostrar mais uma vez que a glória é dele, o trabalhar é dele. Eu sou só um canal na vida dele, mas quem opera todas as coisas é Ele. Esse amor de Deus, né? E ali eu falei, Senhor, e eu estava me reconciliando com o Senhor naquele período, né? E eu lembro que depois disso meu visto foi liberado. Eu falei assim, olha, para o meu marido, eu sei que o Senhor vai cumprir em algum momento, né, aquilo que Ele prometeu, eu tinha essa convicção. Eu falei, eu creio que o Senhor está preparando o momento oportuno, eu vou começar a procurar serviço aqui novamente, tudo, né, porque quando meu esposo voltou, eu ainda estava na agência, na Liberdade. Mas passados 3 dias eu fui demitida, muitas pessoas foram, eu estava ali do grupo. Então eu procurei trabalho de novo e eu consegui um trabalho que eu queria. Mas no dia que era para mim preencher as documentações e fechar o contrato com a empresa,
Eu recebi a ligação assim, Fábio, o seu visto saiu, mulher, você vai pro Japão. Depois de várias vezes que meu passaporte foi carimbado, o Senhor, no momento oportuno, que Ele me preparou para ver aquilo, Ele preparou aquela viagem. Daí eu vim pro Japão, cheguei aqui aos 21 anos, 21 para 22. E nós fomos morar em Saitama, depois nós fomos para Shizuoka. E quando nós estávamos morando em Shizuoka, nós morávamos na região de Kosai, eu ainda não estava frequentando uma igreja, tinha acabado de chegar, não conhecia nada. E eu lembro que eu comecei a ter de novo crise de pânico. Poxa, mas Deus não te curou aquele dia lá na igreja? Claro que Ele curou, sim. Mas o inimigo, ele é astuto, ele fica ali, ele vai querer pegar uma área de fraqueza e vai ficar sempre te tentando. Sempre te tentando, né? Mas aquilo que Deus fez, Ele fez. O Senhor me curou. Tem uma irmã que veio aqui, ela falou assim, eu falei, o inimigo ele vai estar sempre colocando aquilo que você tem fraqueza na sua frente, né? Ela falou, isso é para sempre, é todos os dias. Sim. Nós somos libertos, mas ele vai tentar todos os dias nos trazer de volta. Exatamente. E aí eu lembro que nós estávamos ali, num domingo, estava andando numa cidade de Coçaí, e achamos um mercadinho bem pequenininho brasileiro. E eu encontrei uma revista chamada Revista da Paz. Revista. Eu peguei um exemplar e falei, eu vou levar. E eu lembro que naquela noite meu esposo dormiu e eu tive uma crise de pânico e ansiedade muito forte e as minhas pernas começaram a bater de novo. Eu falei, agora eu não tenho meus médicos aqui, os remédios, a minha mãe, enfim, tudo mais. Naquele momento meu coração estava só nisso ainda. Eu ainda não estava com a minha fé tão fortalecida no Senhor. Né? Tipo, não, Jesus vai ser suficiente aqui nesse momento, né? Eu não tinha ainda isso tão formado dentro do meu coração. Então, vieram muitos medos dentro de mim. E estar congregando também ajuda. Isso fortalece. Muito. Faz uma grande diferença. E eu lembro que eu entrei no banheiro, peguei aquela revista e falei assim, ai, Senhor, o nome dessa revista é Paz, vai ter que ter alguma coisa para mim aqui. Eu comecei a folhear, até que eu cheguei no telefone de um pastor. E eu liguei, isso já era quase meia-noite. Eu falei, me desculpa o horário que eu tô te ligando, mas eu preciso de ajuda, eu não consigo nem explicar, só ora por mim, por favor. E ali ele começou a orar por mim, e o Senhor me deu uma direção naquele momento. Toda vez que você passar mal, você vai declarar algo. O Senhor me libertou, eu verdadeiramente estou livre. E a partir dali eu comecei. E é tão lindo trabalhar ali dentro, como é precioso e poderoso, porque ali em diante, às vezes que eu passava mal, eu via que minha perna ia começar a tremer. Eu lembro que eu passava as minhas mãos e eu falava assim, o Senhor me libertou, eu estou livre. E os meus nervos se acalmavam. E eu fui fazendo isso até aquilo não viesse mais. E eu lembro que aquele pastor falou assim, filha, você quer vir ao culto no domingo? E eu estava assim com meu coração ansioso, sabe? Eu falei, eu quero Jesus, eu preciso. A minha alma tem sede de ti, Senhor. Eu falei, eu preciso, por favor. E eu lembro que ele pediu para que um casal me buscasse e eu fui até a missão apoio de Toyohashi. E quando eu entrei na igreja, uma das formas que Deus sempre falou muito comigo foi através do louvor. Sempre foi a maior conexão que eu tive com Deus. Eu também. O louvor. E eu lembro que quando eu entrei no culto naquela manhã, estava tocando aquele louvor, Poderoso Deus, né? Poderoso Deus, minha anseia por ti. Eu entrei e falava assim, é isso, minha alma anseia por ti, Senhor, minha alma anseia. E eu não tive vergonha, eu entrei direto. E eu me ajoelhei no altar. E eu passei todo o período do culto ajoelhada no altar. E ninguém me constrangeu, ninguém me tirou. Eles entenderam que Deus estava trabalhando no meu coração, fazendo algo ali. E eu voltei para o Senhor naquela manhã, me reconciliei com o Senhor. E eu vim embora assim, muito alegre, muito alegre. Porque eu falei, eu vou ter um lugar para congregar. E estar ali no meio da comunhão do corpo de Cristo. É importante estar ali, ser edificado pela palavra do Senhor, enfim. Mas no dia seguinte nós recebemos uma ligação do meu cunhado, ele falou assim para o meu esposo, ele deu, você vai mudar para Toyota hoje.
porque amanhã eu marquei uma entrevista em uma empresa e até então era uma fábrica que muitas pessoas queriam entrar e ela era só por indicação. E eu consegui a entrevista para você, só que tem que ser amanhã. E você já entra, que ganha bem, não sei o quê. Eu fiquei, mas como? Eu acabei de encontrar um local para me congregar, Senhor. Como que vai me tirar daqui agora? Eu não sabia se tinha igrejas ou não. E enfim, nós viajamos na madrugada, né? E fomos, nos mudamos para Miyoshi, né, gente? E eu vim assim, nossa, eu não acredito. Como que vai ser agora, Senhor? E no meio do caminho eu recebi uma mensagem. Ninguém sabia que nós estávamos mudando. Foi tudo de repente. Eu recebi uma mensagem assim: Olá, princesa do Senhor. Esse é o telefone da pastora Vanusa. Liga para ela, você vai precisar. E eu falei, bem, é brasileiro porque eu tenho português, né? Eu respondi assim: desculpe, eu acho que você se equivocou, eu não tenho esse número, eu não sei quem é você. E a pessoa falou assim, não, de fato você não sabe quem eu sou, mas eu estava orando, o Senhor me deu teu número, mandou passar o telefone da pastora Vanusa e você vai ligar para ela. E eu falei, meu Deus, e nós chegamos ali hoje, aquela correria de arrumar apartamento, de organizar as coisas, tudo ainda era novidade para mim, tinha poucos meses de Japão ainda. Por mais que eu estivesse muito feliz pela promessa do Senhor que tinha sido cumprida aqui, de estar aqui, ainda era tudo muito novo, né? E eu descobri que o japonês que eu estudei no Brasil ajudava, mas assim, eu não sabia nada praticamente, porque quando o nativo vinha conversar comigo, eu ficava assim, meu Deus, o que a pessoa tá falando? E enfim, passaram dias, eu ainda não tinha ligado para a pastora Vanusa, não tinha procurado ainda, né? E um dia minha esposa foi trabalhar de Aquim, morávamos eu, ele, o irmão dele e a cunhada, todos foram trabalhar de Aquim, eu fiquei sozinha. Eu comecei a passar muito mal, eu tive uma experiência muito ruim naquela noite. Eu lembrei da pastora Vanusa. Eu falei, eu vou ligar. Eu liguei para ela, eu falei, da mesma. Conforme aquela ligação de Belrage, por favor, ora por mim, eu não dá tempo de explicar, só ora por mim. E ela começou a orar, ela começava a orar e repreender, a ligação caía. Ela começava a orar e repreender, a ligação caía. Na quarta vez, ela falou assim, escuta aqui, inimigo, eu vou concluir essa oração e você vai se aquietar agora na autoridade e no poder que é no nome de Jesus Cristo. E aí ela concluiu a oração. Ela falou, filha, você quer ir na igreja no domingo? Eu te levo. Ela me buscou no domingo seguinte. E na fábrica que eu comecei a trabalhar em hoje também, ao meu redor, só tinham pessoas cristãs, era todo mundo missão. Eu falei, a igreja inteira trabalha, vamos para a cela, vamos para isso, vamos para aquilo. E eu falei, não dá para fugir. E eu nem quero, Senhor, fugir da tua presença. Mas sabe, a gente às vezes não entende que nós não escolhemos, o Senhor, Ele nos escolhe. Ele nos atrai com cordas de amor e eu sou tão grata por isso, porque, como eu falei no início, se não fosse Jesus, não existia Fabiola, porque foram tantas as vezes que o inimigo tentou contra a minha vida de tantas formas, então eu sou muito grata porque não tem nada que se compare a esse amor. E eu lembro que eu comecei a frequentar a igreja, logo já teve esse encontro, né? O encontro, eu fui para o encontro, eu nem sabia o que era o encontro. E foi, o Senhor fez tantas coisas na minha vida ali. Eu tinha trazido remédios comigo, porque, poxa, tive uma experiência linda com Deus ali no Brasil, mas eu estava fraca ainda espiritualmente também, estava ainda tão debilitada, e ali o Senhor continua aquele processo, daquilo que ele tinha começado lá no Brasil. E eu lembro que quando eu voltei do encontro, meu marido tinha acabado de trazer do Brasil uma caixa com muitos remédios, com muitas coisas. E eu falei assim, olha, eu não quero fazer algo que venha chatear o seu coração, porque ele ainda não era assim convertido, então eu não entendia as coisas do Senhor. Assim. Eu falei, eu não vou mais tomar esses medicamentos. Realmente eu tive um encontro com Deus, porque embora eu cresci na igreja, você ser filho de crente não quer dizer que você é crente. Verdade. Então eu falo que a minha conversão mesmo, assim, genuína, de entrega sincera, aconteceu aqui no Japão. De fato, eu vi coisas lindas com Deus no Brasil, grandes coisas com o Senhor, as quais eu vou ser grata para sempre. Mas da minha parte, de me entregar ao Senhor e querer ter um relacionamento com Ele, foi aqui no Japão. E eu lembro que eu falei para minha esposa, se você me autorizar e não for ofensivo para você, eu sei que você gastou dinheiro, mas eu não quero mais esses remédios, eu posso jogar fora? E ele me deu assim, bom caso de fé. Eu falei, Senhor, posso jogar fora?
tudo isso? Não, se você permitir. Ah, você quer jogar fora, você joga, mas assim, se você passar a mão de alguma coisa, você se vira com o seu Jesus, você se vira com o seu pastor, com a sua igreja, porque eu não vou fazer mais nada. Aí eu, ok, tudo bem. Aí o Senhor, é pra tua glória, por favor, me ajude. Ele foi. Glória a Deus. Porque hoje eles passaram 17 anos. Glória a Deus. Né? E para a glória do Senhor. Não precisei mais. Claro que eu passei por vários processos ainda. Tem muitas coisas que o Senhor trabalha na minha vida, eu conheço, mas Ele é tão fiel. Eu não preciso nunca mais colocar nenhum medicamento na minha boca, sabe? E hoje essa paz, sabe a paz que a palavra fala, a paz que excede o entendimento? Né? Quer dizer que você não vai ter luta, não quer dizer que você não vai chorar, não quer dizer que você não vai ter dias que você está triste, mas você encontrar em Deus essa paz, não tem preço. Glória a Deus. Não tem como explicar essa paz assim. E eu sou muito grata ao Senhor por isso. E os anos foram passando e eu vi o Senhor trabalhando em tantas áreas da minha vida, em tantas coisas, e como que foi importante para mim estar no corpo de Cristo, estar juntinho de Jesus, me relacionar com Ele, né, e viver tantas coisas que o Senhor tem me permitido viver. Né, hoje, poder passar isso para os meus filhos também. Passei um período difícil. Já é um milagre você estar falando dos seus filhos, mas eu sei que tem outras respostas aí de milagre. Com certeza. Vivi grandes milagres, porque quando eu tinha 22, tinha 8 meses mais ou menos que eu estava no Japão, lembra do diagnóstico que eu tive? Sim, você está falando de filho, eu falei, já tem uns milagres. Eu tinha acabado de chegar na missão ainda, tinha passado pelo encontro e tudo, e lembro que veio um pastor do Brasil e me convidaram para ir à igreja ali. E eu fui, eu falei, estava frequentando na verdade, mas foi um culto durante a semana, né? Um dia que, na verdade, comumente não tem culto. Eles fizeram naquele dia. E aquele pastor foi, quando eu cheguei na igreja, ela estava lotada, não tinha lugar para sentar. E eu falei, não importa, eu sento no chão, ali na frente. Eu sentei no cantinho no chão. E tinha uma moça grávida atrás de mim. Eu lembro que Deus usou muito aquele pastor naquela noite, assim, operou grandes milagres e sinais, assim. E eu lembro que dentro de mim, assim, Senhor, não quero ser egoísta, eu sei que tem pessoas que talvez precisem mais do teu toque dessa noite, mas olha pra mim, por favor, Senhor, fala comigo, Senhor, eu quero filhos, porque aí o Senhor tinha me curado da depressão, da ansiedade. Sim. Então eu foquei agora na minha cura física, né? Senhor, eu quero filhos, o Senhor sabe quanto eu quero filhos, eu já tenho os nomes, Senhor, Senhor, por favor, e eu chorando ali na presença do Senhor. E o culto passou, e glória a Deus, o Senhor falou com muitas pessoas através da vida daquele pastor. Mas o Senhor então tinha falado comigo, eu já estava ficando triste, quando eu falei, amém, Senhor, não vou dar de mimada aqui, o Senhor faz como o Senhor desejar, mas por favor, fala comigo, dentro de mim assim, fala comigo. E chegou um momento, na verdade, já estava quase encerrando o culto, e o pastor olhou para mim e falou assim para a moça que estava atrás de mim, aquela moça grávida, você é atrás dela, atrás da moça de verde. Eu falei, de verde? Atrás da moça de verde, que está grávida, passa a mão nas costas dela. Na hora que ela passou a mão nas minhas costas, eu caí. E eu falei, o que está acontecendo? Mas, claro, a presença de Deus, ela nunca te traz medo. Então eu senti uma paz. Mas eu caí ali. E lembro que ele começou a orar e falou assim, levanta ela. E eu levantei. O Senhor está operando você agora. O anjo do Senhor está te operando. E eu senti como alguém pegando dentro de mim, como se estivesse apertando e tirando a sujeira de dentro de mim, sabe? Literalmente como se fosse a cirurgia, porque eu sentia até mesmo uma dor física. E como se estivesse apertando dentro de mim. E ele falou assim, se você crer, você vai ver agora o milagre de Deus na tua vida. Eu falei, eu creio, recebo em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor vai operar algo na minha vida. Fui embora. Falei, acho que a gente vai ter filho. Eu acho não, eu tenho certeza, porque Deus me curou hoje. E ele veio assustado, assim, ele ainda estava começando, sabe, a ir comigo. E eu lembro que eu fui trabalhar na manhã, já tinha passado 2 meses. Eu fui trabalhar, desde que Deus liberou essa palavra de cura na minha vida. E eu fui trabalhar, e eram 9 horas da manhã, eu só queria chorar. Então eu falei, eu preciso ir embora, não tô bem, me deixa embora, por favor. Ok, eu fui embora. E eu não falei que o louvor, Deus me mostrou muito na minha vida, e mexeu sempre muito comigo através do louvor. Eu lembro que eu cheguei em casa naquela manhã, eu coloquei um louvor da Fernanda Brum, dá-me filho, dá-me filho, se namoro. E aí eu coloquei, eu me ajoelhei, era umas 9h30 da manhã mais ou menos,
Eu me ajoelhei e comecei a chorar. Senhor, me dá filho, Senhor, eu quero filho, Senhor, Senhor. E eu dormi. Ajoelhada ali, eu dormi. Eu acordei 4 da tarde. Acordei assim, eu falei, meu Deus, eu dormi aqui orando. E falei, bem, eu creio que o Senhor vai operar um milagre. Ele já operou. Coração, te aquieta. E espera a promessa do Senhor. Ela vai se cumprir, mas te aquieta. Te aquieta, família. Em nome de Jesus, dá uma quieta. Te aquieta. Espera o tempo do Senhor. Eu lembro que naquele período eu estava fazendo caminhada, cuidando assim do meu corpo, né? E eu fui fazer caminhada à noite e tinha chegado do trabalho, estava cansada e chamei uma amiga. Vamos caminhar comigo? Ai, Fábio, eu tô muito cansada. Por favor, vamos caminhar comigo. No meio do caminho eu comecei a sentir dores. E falei, vamos voltar para casa, tô passando mal. Ela falou, não, agora eu me arrumei e vim andar, você vai andar. E tinha uma farmácia, eu falei, vamos ali na farmácia? Passei na farmácia, comprei um teste. Cheguei em casa, fui no banheiro quietinho e fiz o teste. Quando eu olhei aqueles 2 risquinhos, eu falei, meu Deus, eu comecei a tremer, aquela alegria no meu coração. Eu saí do banheiro, olhei meu marido, tem um neném aqui, tem uma criança aqui. Ele, aonde? Aqui. Ele, aonde? Aqui, eu tô grávida. E ele ficou sem reação. E aí nós fomos no médico, ele falou, você tá de 8 semanas. Sabe o que acontece? Eu tinha tido meu ciclo já, né? Nesses 2 meses eu tive normal ciclo. Só que 2 meses era o tempo que deixou falado comigo, eu já estava grávida. E eu continuei tendo meu ciclo normalmente. E, enfim, glória a Deus, nasceu a Gabriela, saiu Nossa, que bênção, presente meu do Senhor na Deus. minha vida, mas algo assim muito lindo que acontecia. Eu ia amamentar minha filha e eu também vi um menino. Eu ia amamentar minha filha e eu vi um menininho também. E encheu meu coração de amor. Eu falava, nossa, será que o Senhor vai me dar um menininho? Eu quero. Senhor, quantos filhos o Senhor quiser me dar, eu quero. E aí eu lembro que minha filha estava com 1 ano e pouquinho já. Tem a tia Vilma, que era minha líder de célula e a minha mãe espiritual, que cuida de mim, assim, um presente que Deus colocou na minha vida desde que eu cheguei no Japão. Ela tinha ido pro Brasil. E ela voltou, eu fui visitá-la. Eu fui muito feliz visitá-la, eu tava com muita saudade. Então eu cheguei, oi, tudo bem? Ela, antes de te cumprimentar e antes que eu me esqueça, fui ao monte orar por você. E o Senhor falou que tem mais um bebê e que é um menino, se você quiser, tá pronto. Eu falei, recebo, Senhor, eu quero. Glória. Eu quero, Jesus, obrigada. Eu quero, Senhor. E aí, passaram alguns dias, eu falei, vou fazer um teste, né? Eu fiz o teste, deu negativo. Mas dentro do meu coração, como se o Espírito Santo falando assim, não faça muitos esforços, não pegue peso. Nós estávamos de mudança de apartamento, então eu estava fazendo muitos esforços. Toda vez que eu ia pegar um peso, o Espírito Santo, filha, não pegue esse peso, não pegue. Vou fazer outro teste negativo. Fabiola, coisa essa cabeça, não é possível. Mais uma tarde que eu fui pegar um peso muito considerável, foi muito forte a voz do Espírito Santo. Não pegue esse peso. Eu obedeci a voz do Senhor, coloquei ali, falei, ok. Tá bem. E agora? Eu vou à noite na farmácia. Meu esposo chegou do trabalho. Por favor, vamos na farmácia novamente. De novo, Fábio, a gente já fez teste, já deu 2 negativos. Eu preciso, por favor. Vamos na farmácia. Positivo. Oh, glória. Falei, Jesus, como o Senhor é bom. Minha filha estava com 1 ano e pouco ainda. Falei, agora, 2 bebês. Glória a Deus, Glória o Senhor a Deus. não coloca nada nas nossas mãos. A qual Ele já não tem nos capacitado para Oh, a glória glória a dele. Deus. Nada do que Aí nós veio fazemos. Guilherme. Veio Guilherme. Eu saí do hospital, eu passei na loja e comprei já umas coisinhas tudo azul. E todo mundo fala, você é doida, você tá de semana, você tá comprando tudo azul. E se for uma menina? Não. Deus falou pra mim que é um menino. Se Ele falou, é um menino, eu creio. Eu já comecei a fazer enxoval, comecei a preparar tudo. E glória a Deus, veio Guilherme, uma bênção também do Senhor na nossa vida. E eu sou extremamente grata ao Senhor pela vida dos meus filhos. Extremamente grata por ser mãe, por cada experiência que eu já vivi. Ser mãe nem sempre é só flores, há desafios também, mas eu sou muito grata porque através da maternidade o Senhor me ensinou tantas coisas, tantas coisas. Sabe que através do meu filho eu tinha uma dificuldade de receber abraço masculino por causa das coisas que eu vivi na infância, né, na maternidade. E pensem em um menino que nasceu tão grudado em mim.
E uma das linguagens de amor dele, que eu acredito que até a principal é toque. Então ele me abraçava o dia inteiro. Eu lembro um dia que ele me abraçou, era aquela semana de TPM, eu irritado assim, ele vinha me abraçar e aquilo me acalmou. E o Senhor falou assim: filha, eu estou curando você através de cada abraço que o teu filho dá, você não percebeu? E eu falo: Senhor, então eu sou muito grata, Senhor, pela vida dos meus filhos, pela alegria que eles me proporcionam, assim. E hoje eu realmente faço questão de glorificar o nome do Senhor através desse testemunho, porque foi um dos maiores milagres que o Senhor operou na minha vida também. Glória a Deus. E hoje eu oro e quando eu encontro uma mãezinha que não tem filhos e que anseia por isso, eu sei que o Senhor tem uma história diferente para cada um, Ele sabe dos propósitos, enfim. Mas eu faço questão de orar, de estar ali, clamando, sabe, junto àquela mãezinha: Senhor, se aprove o teu coração, porque poder e autoridade o Senhor tem para todas as coisas. Mas se estiver na tua vontade, Senhor, eu quero milagre no meio dessa mãe, Senhor, eu quero a vida dela, abençoa a vida dela. Eu sou muito grata ao Senhor. Voltando para a questão Japão, eu sempre tive aquele desejo também de aprender o japonês, como a gente estava conversando, né? Eu lembro que nós fazíamos orações de quarta-feira na casa da tia Vilma, né? Eu estava ali numa quarta-feira e ela estava conversando com uma amiga dela, que é pastora no Brasil. E essa pastora falou assim: Vilma, eu posso orar pela jovem que está aí com você? Ela, não, tudo bem, conversa com ela. E nós começamos a conversar. E ali naquele momento que eu peguei aquele telefone, Jesus é livre, né? A glória dele foi enchendo aquele ambiente, sabe? Nós estávamos ali já em oração. E aquela pastora falou assim: Deus olha dela para falar: filha, eu vejo uma menina desde criança apaixonada por essa nação que você está com os pés nela hoje. Você era desde criança apaixonada, o Senhor colocou uma paixão no teu coração por essa nação. Que conexão linda, Senhor, com Deus, né? Porque que lindo, né? Sempre eu falo: Senhor, eu não sou melhor do que ninguém, não tem nada de especial de mim, mas eu sou tão grata pela tua graça na minha vida. Essa paixão por Jesus, sabe? Era desde pequenininha, mesmo que eu me afastei dele, mesmo que eu vi tantas coisas. Dentro de mim eu sempre fui muito apaixonada por Jesus. Eu lembro que eu fui batizada no Espírito Santo, eu tinha 8 anos de idade. Num culto em casa, eu estava embaixo da mesa. E eu via minha mãe fazer vigílias em casa com as irmãs do coque. E eu falava assim: eu quero isso que elas têm, eu quero sentir o que elas sentem, eu quero essa presença, eu quero falar essas línguas que elas falam. Eu lembro que eu me ajoelhei ali embaixo da minha mesa, eu tinha 8 anos. Eu falei: eu quero a tua presença. E a glória de Deus veio ali, e o Senhor começou a me encher embaixo da mesa da cozinha. E foi algo marcante também. E sempre o Senhor, assim, Nossa, que testemunhos lindos. com misericórdia na minha vida. E eu lembro que nesse dia, já adulta aqui no Japão, essa pastora começou a orar por mim. E eu lembro que o Senhor usou a vida dela para falar a respeito dessa paixão que Ele colocou no meu coração pelo Japão. E eu lembro que o Senhor, através da vida dela, falou assim: olha, você estudou essa língua até. Porque na adolescência eu tive que trabalhar, eu estudava, né, meu irmão no colégio. E eu chegava em casa muito tarde, e eu lembro que a minha rotina era trabalho, escola, chegar em casa, tomar banho e jantar. E eu ia estudar japonês. E a minha mãe não entendia, né? Ela falava: filha, vai descansar, você tá tão cansada, por que ficar estudando esses montes de coisinha? Eu falo: mãe, nem que eu for lá na Liberdade, ler os letreiros da Liberdade, eu vou usar. E no final eu acabei trabalhando lá, né? E eu lembro que nesse dia, Deus usou a vida dessa pastora na oração para falar assim: você sempre estudou essa língua, desde novinha, você não aprendeu o suficiente ainda, né? Eu falei: sim, é verdade, mas presta bem atenção, porque o Espírito de Deus é Ele que vai te ensinar essa língua. Às vezes é até difícil para explicar isso, por exemplo, para japonês ou para alguém que não conheça os mistérios de Deus, porque as coisas de Deus são loucuras desse mundo, né? Mas é o poder dele para aquele que vive, para a glória dele. E ela falou assim, o Senhor falou através da vida dela: pois presta bem atenção. Você vai estar limpando a sua casa, fazendo seus afazeres domésticos. E o Senhor vai falar com você. E o Espírito de Deus vai estar te ensinando essa língua. E ali eu estava limpando a casa, fazendo as coisas, minhas crianças pequenas até então. E eu lembro que o Senhor não falava assim para mim: Ohayou gozaimasu, essas coisas simples. Vinha assim: Chinamini, moshikashitara. Eram palavras mais específicas. Sim. E vinha a tradução já. E eu peguei um caderno, anotava. Meu Deus, que loucura é essa? Eu anotava. Depois eu estava assistindo alguma coisa, anotava. Eu ia
perguntar para alguém que cresceu aqui, que pudesse me explicar e confirmar. Olha, não que eu duvidasse de Deus, mas eu duvidava assim de mim mesma, na verdade. É porque era algo muito sobrenatural para mim. E, na verdade, muito do que eu aprendi do Nihongo foi dessa forma. Foi dessa forma, né? Foi dessa Que forma. maravilha. E o Senhor foi criando situações e colocando dentro da sociedade japonesa de uma maneira assim que não tem explicação. Que jamais eu imaginei viver coisas as quais jamais imaginei viver. Durante 10 anos, eu e meu esposo, nós tivemos tipo uma pequena gráfica em casa, né? Nós fazíamos caneca, camisetas, essas coisas. E eu trabalhei 10 anos assim. E chegou um período que eu me cansei um pouco, sabe? Eu falei, eu sou muito grata por esses 10 anos, mas eu não queria mais lidar com clientes agora, estou um pouco cansada. Mas sou grata porque foram esses 10 anos que eu pude criar os meus filhos de perto, em casa, estando ali com eles, não ir para a rotina de uma fábrica, que é cansativa, puxado, né? E trabalhei esse tempo ali, mas eu falei um dia assim, Senhor, eu tenho algo no meu coração, porque é até bíblico, né? Tudo que você fizer, faça com amor. Eu já não estou conseguindo mais fazer com amor esse trabalho, mas eu realmente adoraria a oportunidade de trabalhar usando a língua japonesa. E eu queria muito trabalhar com crianças, não sei o que o senhor tem, mas eu queria trabalhar dessa forma. E eu lembro que eu estava nesse período, eu estudei em um local que ele oferece aulas de japonês para pessoas estrangeiras, assim, com uma taxa mínima. Eu estudei um tempo ali, aperfeiçoar também o Nihongo, porque sim, Deus nos abençoe, opera milagre Nós temos a nossa parte. mas somos Sim. responsáveis também, né? Nós temos a nossa parte, sim. Sim, e aí eu lembro que eu estava estudando ali, depois que eu estudei, eu me voluntariei para ajudar a traduzir as aulas, também para ajudar outras mulheres que estavam chegando também. E eu lembro que nesse período eu estava já assim gostando eu tinha muita vergonha, na verdade, em paz, mas eu sou muito tímida, eu tinha vergonha. Eu queria trabalhar com japonês, mas eu tinha medo, mas eu tinha feito essa oração diante do Senhor. E nenhuma oração que a gente faz diante dele é em vão. Sim. Nós podemos nos esquecer daquilo que nós colocamos diante do Senhor, mas ele não esquece. Eu estava em casa um dia com meu marido e aí conversando eu falei, olha, eu acho que o Senhor olha para mim e fala que daí eu tô animada. Ela não quer ir pra fábrica, ela não quer fazer mais caneca. O que ela quer, afinal, né? Não quer. O que você quer? Não quer trabalhar? Não, eu preciso. Senhor, lembra, eu queria trabalhar com crianças, né? E aí eu falei, mas você acha que meu japonês será que é bom o suficiente para poder trabalhar com crianças? E o Espírito Santo, querida, quem te ensinou fui eu. E o que eu faço, e o que eu faço é bom, é perfeito, é agradável. Como assim? Você ainda tem dúvida? É verdade, Senhor. E que devido a algumas circunstâncias da infância, eu trazia muito aquela insegurança comigo ainda, né? E eu falei, ok, Senhor. Recebi uma ligação depois de 3 dias. Oi, Fabiola, meu nome é fulana, foi a indicação de tal pessoa. Você conhece tal pessoa? Conheço. Essa pessoa, ela era minha chefe no Brasil quando eu tinha 19 anos lá na agência. Então, ela falou que trabalhou com você e que tem boas referências a seu respeito, indicou você. Eu faço parte do conselho aqui de educação da cidade e tal, e eles estão procurando alguém para me substituir, que eu vou parar o trabalho e eu vou, preciso colocar alguém no meu lugar. Ah, qual é o trabalho? Eu quero trabalhar nas escolas, são 11 escolas, você vai frequentar, vai ajudar com as crianças, traduzir as reuniões para os pais. Eu falei, meu Deus, como o senhor é lindo. Eu falei, ok. Chegando ali na prefeitura, o que aconteceu? Tive que passar lá primeiro. Falei, meu senhor, né? Eu sei que a porta que o senhor abre ninguém fecha, e não depende de mim, nem do quanto eu sei, mas de quem tu és, e daquilo que está dentro dos teus propósitos. Então, só tira esse nervosismo da minha frente, o senhor me direciona. E quando eu cheguei ali, o que acontece? Que menos anos, a escola que os meus filhos estudavam, elas iam mudar de prédio. Eu juntaram várias zonas pequenas na minha cidade, e veio um informativo para os quais eu vi que era importante. E eu peguei aquele informativo e ninguém pediu nada, mas veio algo no meu coração. Vou ajudar as mães, porque são informações importantes para as mães estrangeiras. Elas existem também da sociedade. Então eu peguei e comecei a traduzir aqueles papéis, com aqueles informativos. Cheguei no outro dia de manhã, entreguei para o vice-diretor. Você traduziu tudo, passei a madrugada. Eu confesso que no meio da madrugada eu falei, Senhor, eu deixei de dormir, o que eu estou fazendo? Meu coração assim, filha, continua.
E eu fiquei madrugada. O que tem a ver com a prefeitura? Era a obra que Jesus fez, como ele é lindão. Entreguei esses papéis para o vice-diretor e não pensei, ele vai entregar lá. Só entreguei para ele. Chegando no dia da entrevista, meses depois, a moça foi, me apresentou, né, para a pessoa que era responsável por aquele setor, né, do Conselho de Educação. Ela falou assim, funcionário e tal, fiz a entrevista e tal. Ela falou, peraí, seu nome? Eu falei, não, deixa eu ver, peraí. Você tem filhos nas escolas aqui? Qual escola? Qual escola? Só mesmo. Puxa aquele papel. Nossa. Ela puxa aquele papel, olha para mim. Essa letra é sua? Você fez essa tradução? É. Porque o que eu tinha falado para ela naquele momento é assim, olha, eu não sou alguém que cresceu aqui. Eu tenho limitações na comunicação. Mas se vocês me derem essa oportunidade, eu vou dar uma melhor. E ela tirou esse papel e ela falou assim, por mim você já tem trabalho, porque alguém que não tinha obrigação nenhuma fez isso daqui. E para a glória de Deus, naquela manhã, né, eu fechei o contrato, trabalhei no período com aquelas escolas. E foi onde eu tive as primeiras experiências. Eu sou tão grata ao Senhor, conviver com aquelas crianças, poder. Porque dentro das escolas você não pode falar nada que envolva questões religiosas, políticas, políticas, enfim. Mas o amor, Mas né? o amor, era isso. O amor faz a diferença. Era isso, né? Eu lembro que eu entrei para ser tradutora e as professoras falavam assim. Por isso que fala que nós somos um livro aberto de Cristo, porque o amor, a pessoa vai olhar e falar, meu Deus, de onde vem esse amor? Sim. E ela vai buscar saber, e aí Deus revela a ela. Sim, abrindo até um parênteses sobre isso, né? E é muito interessante a irmã falar sobre isso, porque... Por isso que eu te falei que eu choro, porque Deus é lindo demais. Ele é maravilhoso. Eu sou alguém que... assim, hoje eu falo, eu tenho muita gratidão à minha família, eu tive os pais que eu tinha que ter, eles também me ofereceram aquilo que eles receberam, aquilo que eles tinham. Não tem como exigir mais do que aquilo que me ofereceram. Não foi sempre assim a minha consciência. Muito tempo eu trouxe muitas dores comigo, sabe? Sim. Até que o Senhor trabalhasse, mas eu sou grata por tudo isso. E eu tinha tudo, devido às circunstâncias daquilo que eu vivi. Eu tinha tudo assim para ser alguém muito revoltado, muito amargo, muito amargurado. E de fato houve um período, mesmo caminhando com Jesus, mesmo ainda aqui no Japão, vendo os milagres de Deus. Houve um período assim que eu era muito ferida ainda, muito machucada, que eu tive muitos problemas de relacionamento por causa do meu comportamento. E vão trabalhar um processo muito demorado do Senhor na minha vida, mas não porque Ele demorou, porque eu demorei para permitir esse trabalhar, mas glória a Deus que Ele não desiste de nós, aquele que começa uma obra em nós, Ele completa para a glória dEle, né? E o Senhor, Ele falou algo para mim, assim, né? O inimigo tentou mudar a tua identidade, mas sabe, falando sobre amor, o Senhor falou assim, eu te gerei para amar, eu te gerei para você exalar o meu amor por onde você passar. Sim. Eu te gerei para você ser uma carta viva minha nessa terra, e eu te gerei para você levar o meu bom perfume por onde você foi, sabe, isso não foi que Deus usou alguém para falar para mim, foi ali nas madrugadas chorando, me sentindo tão indigna diante do Senhor, tão falha, depois muitas vezes de ter falhado com pessoas, de ter falhado com Deus, de ter passado por coisas das quais eu me envergonhava. Diante dele, ele ficava assim, porque ele é lindo, ele não passa a mão na nossa cabeça e fala, tá tudo bem, querida, permaneça assim. A palavra de Deus fala que aquele que está em Cristo, nova criatura ali, né? As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E é claro que Deus espera, sabe, uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de comportamento. Mas Ele sabe que isso vai sendo gerado conforme nós nos rendemos e nos entregamos a Ele. O meu processo demorou, porque Deus demorou. Não tenho essa responsabilidade. Eu demorei para, sabe, permitir esse trabalhar dele na minha vida. Mas eu sou muito grata por algo. O Senhor, Ele não é conveniente com os nossos erros, com os nossos pecados. Ele não vai passar a mão na cabeça e falar, continua errando, continua assim. Não. Todos os dias o Espírito Santo Ele nos leva a uma mudança de vida, de comportamento e de mente. Mas eu amo o fato de que Ele não desiste de nós. E eu amo o fato de que eu sou alguém que eu precisava em todo tempo comprovar o meu valor para as pessoas, sabe? Eu precisava em todo tempo ter a aprovação delas. E isso eu estou falando de algo recente, não sendo hipócrita, algo recente, sabe? Que eu precisei deixar Deus assim trabalhar de uma forma muito profunda em mim nesses últimos tempos.
E eu amo o fato de que eu não preciso fazer nada para que ele me ame mais. Claro que a obediência, tudo isso. Isso faz parte de nós para com Ele, porque quando nós o conhecemos e entendemos quem Ele é, nós temos prazer de fazer isso, né? E eu olhei e falei, eu sempre... Não é peso, né? Assim, eu sempre precisei muito, assim, sabe? Comprovar o meu valor, Sim. e olhar e ter a aprovação das pessoas. E o Senhor sempre me sacudindo, assim, ei, eu te amo, você não precisa provar nada. Naquilo que precisa ter trabalhado em você, no seu coração, é o meu Espírito que te aperfeiçoa, ele que trabalha em você, no teu caráter. Tá doendo, esses dias ministrando no chá para as meninas, eu ainda falei sobre isso, sabe? Uma azeitona, uma uva para chegar até o vinho, ou para chegar ali no resultado do azeite. Como que foi? Eu vi esses dias alguém falando sobre isso. O processo é doloroso, extremamente. Não, sabe, a gente ora assim, Senhor, me muda, me transforma. Necessário, claro, maravilhoso. Mas o processo, o resultado vale a pena. Mas o processo é muito doloroso. E sabe como que a gente consegue passar? Só a gente indo. Se a gente não estiver ali grudada nele, coladinha nele. Para nos sustentar, sabe? Porque ele permite os processos, fazem parte da nossa vida. Mas ele passa junto com a gente, sabe? Sim. Quando você passar pelo fogo, eu vou passar com você. Sim. Quando você passar pelo vale, eu vou estar ali. As águas não te submergirão. Eu vou estar ali te sustentando. Mas fica, permaneça. É necessário. É necessário. E eu sou grata ao Senhor porque, olha, se fosse uma pessoa, já teria desistido de mim. Eu dei muitos motivos para que ele desistisse de mim. Hoje olhar e ainda em meio a tantas fraquezas e falhas, ele olhar e me dar essa identidade de filha. Sim. E falar assim, você é filha, não é bastarda. Eu ouvi isso a vida inteira, eu não sabia nem o significado. Você é bastarda, porque meu pai veio de casamento, minha mãe veio de outro, sim, né, dos meus pais, somente eu. E eu ouvi essa palavra e não entendia. E eu cresci assim. E sabe que, não sei se tem esse tempo ainda. Não, pode ficar à vontade. Falando sobre a paternidade, né? Talvez eu estou misturando tantas coisas, não. Porque são tantas coisas, tantas experiências com o Senhor. Falando um pouco sobre paternidade, eu sempre procurei, busquei pais. Eu sempre quis ter um pai, sabe? Eu tinha um pai em casa físico, mas infelizmente ele não foi um bom pai, né? E eu ficava procurando em pessoas aquela paternidade. Eu buscava de várias formas. E eu lembro que eu tive uma experiência com o Senhor em 2017, quando uma amiga veio para cá, para o Japão, uma amiga querida. Ela veio e ela fez parte da minha infância, essa menina, né? Nós nos conhecemos desde muito novamente, uns 10 anos de idade. Eu acordo numa madrugada com uma foto de um passaporte, ela dizendo assim, eu não acredito que eu vou ter que ir para aí, tal dia, tal horário, me busca no aeroporto porque eu tô chegando aí. Tipo, faltavam dias. Como assim? Como assim? Eu liguei para ela. Ai, Fábio, eu tava juntando dinheiro, eu queria fazer lições na Polônia. Eu tava juntando esse dinheiro porque era meu sonho. E aí Deus fala, você vai pegar esse dinheiro, você vai pro Japão falar com a Fábio. Por que ele não te usou alguém para falar com você daí? Vai fazer vir aí. Querida, só obedeça e venha. Recebi aquela amiga. Passou 20 dias comigo. Esses 20 dias, o Senhor me virou. Na verdade, eu falo que foi dali que Deus começou algo novo assim, na minha vida, no sentido de trabalhar de forma mais profunda no meu coração, assim, em alguns aspectos que eu não tinha permitido até então. De alguma forma, eu acabava não me rendendo ao Senhor nessa área, principalmente da paternidade, sabe? E eu lembro que toda noite nós orávamos juntos e fazíamos ali um momento de devocional. E ela já tinha passado alguns dias aqui. Para mim, a família dela era aquela família Doriana da Margarina. Sim. Ela era a minha referência de família. Então eu não imaginava que aquela minha amiga tinha dores também a respeito dos pais, enfim. Porque eu olhava e achava que era a família perfeita. Mas ela começou a compartilhar algumas coisas, né? E eu que achava que Deus estava trabalhando só na minha paternidade, também estava trabalhando em alguns aspectos da dela. Histórias totalmente diferentes, mas o Senhor sabe aquilo que nós vivemos e conhece nosso coração. Enfim. Essa amiga, ela queria ir, nos últimos dias que ela estava aqui no Japão, para a estação de esqui.
Só que eu tinha as crianças pequenas ainda, eu tinha viajado para alguns lugares com ela, não tinha mais verba para ir para um monte de lugar. sim. E eu falei, nossa, ela falou, eu queria muito ir numa estação de esqui. Aí a tia viu com uma mãezona para mim, filha, fala para ela que eu e o tio nós vamos levar. E aí elas foram e eu fiquei cuidando das crianças. E naquela tarde, quando eles estavam ali, eu estava sozinha, as minhas crianças foram para a creche, eu estava limpando a casa e foi quando o Senhor falou para mim assim, fez uma pergunta para mim. Filha, quem é amado, ele ama. Quem é ferido, vai ferir. E quem é curado, vai curar. Quem é você hoje? E eu lembro que eu larguei o que eu estava fazendo, eu me ajoelhei ali na sala, comecei a chorar. Eu falei, Senhor, hoje, a Fabiola de hoje, desse dia chamado hoje, ela é alguém ferida, que já foi muito ferida, que já feriu pessoas. Mas eu tenho certeza que essa não é a identidade que o Senhor tem para mim. Então, por favor, porque poder eu sei que o Senhor tem, eu me rendo. Só me fala como. Como que vai ser, de que jeito. Passa comigo pelo que eu tiver que passar. E aí, a minha amiga chegou naquele dia, à noite, né? Ela chegou à noite e ela chegou radiante em casa. E ela chegou e ela falou assim, ai, meu pai é demais. O meu paizinho é lindo. Ela entrou assim. Eu fiquei parada olhando pra ela. O meu paizinho é maravilhoso. E eu, ok. Você não sabe o que aconteceu. Eu cheguei naquela estação e só tinha sol. Eu falei, Senhor, eu tô na estação de esqui. Eu não vim ver sol. Sol eu tenho no Brasil. Senhor, o Senhor pediu para eu vir para essa nação falar com a minha amiga. Eu vim, Senhor. Mas, por favor, só faz isso por mim. Senhor é poderoso, faz nevar, por favor. E ela tava com a tia Vilma. E a tia Vilma também é mulher de muita fé. Sentaram as duas ali. Ela olhou pra tia Vilma e falou assim, tia Vilma, você tem muita fé, não tem? Tem, por quê? Você crê que se a gente orar e adorar a Deus, aquilo vai fazer nevar? Ela, creio. Tava um sol, família, tava um sol, não tinha neve. Mas a gente vai orar. E a gente vai clamar. E vai pedir pro Senhor. Porque pode parecer uma bobeira, mas Deus sabe que é importante pra mim. Ele sabe e Deus se importa. Sim. Deus se importa com pequenas coisas também. Né? E ali elas começaram a adorar o Senhor e clamar ao Senhor. Ela falou que de repente, ela falou, que bom que eu tinha testemunhas. De repente veio aquela nuvem. E aí começa a nevar sobre elas ali. E elas começaram ali no meio do esqui a adorar o Senhor, Deus maravilhoso. E essa menina chega radiante em casa. E quando ela conta isso pra mim, com toda essa alegria, qual é a minha reação? Ah, ok, que legal. Porque eu tava num processo aleatório de Deus, ainda tava meio anestesiada. Porém, nós fazíamos o nosso devocional à noite, lembra? Nós fomos orar. Nos ajoelhamos ali no quarto. Ela falou assim, Fábio, hoje você começa a oração. Eu falei, tá bom. Comecei a orar. Assim, falava assim. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, soberano, exaltado, que não é errado nós exaltarmos o Senhor. Comecei da minha forma. Aí ela, não, volta a oração. Eu, tá bom. Deus Poderoso. Aí ela, volta a oração. Ó, vou orar com você. Sabe as tias da salinha, que elas oram com as crianças? Você vai orar junto comigo assim, Fábio. Eu falei, tá de brincadeira com a minha cara, essa menina tá doida, o que foi, né? Ela para a minha oração pra falar isso? Ela falou assim pra mim, olha pra mim. Fala assim, paizinho. Fala, paizinho. Você não vai fazer isso comigo. Você tava lá na minha infância, você sabe, porque é minha intenção não é difamar minha família, mas eu tenho uma história, certo? Eu glorifico o Senhor por ela também. Meu pai me proibiu de chamar ele de pai desde criança. Ele não permitia. E o pai, essa figura paterna, interfere muito. Mas ele era seu pai? Era meu pai. Mas eram coisas não resolvidas dentro dele. Hoje, adulta, eu entendo que era sobre ele, não sobre mim. Mas a Fabiola criança ali, né? sim. O inimigo, ele usa toda... Exato. E aí ela falou assim, fala, ora comigo, paizinho. Ela, não, melhor. Fala, pai. Aí eu fiquei, não, você não pode fazer isso comigo, não é justo. Você sabe da minha história, porque ela estava ali comigo. Ela sabia as coisas que eu tinha vivido, muitas coisas. Ela lembrava de coisas que o Senhor já tinha tirado da minha memória, glória a Deus. E aí, ela se deitou ali no chão comigo, parecia uma criança. Parecíamos duas crianças no colo do pai, literalmente.
E ficamos ali chorando. E não saía. E ela falou, Fábio, tô indo embora amanhã, mas você vai fazer isso comigo. Você vai resolver você e o Senhor. E aí chegava a noite, eu ia orar. E eu tentava. Não saía. E o Senhor, vai filha. É filha. Aquilo ecoava dentro de meu Espírito Santo, sabe? Você é filha. É filha. Recebe a identidade de filha. Você é filha. E aí foi. E o Senhor falou, a partir de hoje, todos os dias, eu chegar na minha presença. Sim, não se esqueça que eu sou Deus soberano, eterno, sobre todas as coisas exaltado. Mas não se esqueça também que eu sou teu pai. E você vai me chamar de pai. E aí, tá bom. Eu chegava, pai, e saía meio gasgado. No segundo dia, aí foi melhorando. Hoje eu faço questão de começar. Pai, paizinho, meu pai amado, meu querido, amado da minha alma, é um prazer. É um prazer. Receber a identidade de filha foi libertador para mim. E eu sou muito, muito, muito grata a ele, meu paizinho. Meu paizinho, saber que eu pertenço a ele, que eu sou a filhinha dele. E o pai, ele corrige também, Sim. mas ele consola, ele abraça, ele entende, né? E eu sou muito grata por viver isso com o Senhor e não precisar buscar em outras pessoas essa paternidade. Eu foquei muitos anos só na paternidade, porque eu achava que as feridas que eu tinha eram só paternas, e descobri que haviam coisas maternas, e sendo muito sincera, essa área materna, não a minha como mãe, a minha como filha. Sim. Eu estou trabalhando ainda no meu coração em alguns aspectos. O ano passado eu estava em casa e o Senhor falou, você vai ao Brasil, você vai lá ver sua mãe, você vai olhar nos olhos dela e dizer que você a ama e pedir perdão para ela e dizer que a perdoa. Mas eu pedi perdão para ela, eu não fiz nada, Senhor. Deus não estava procurando quem fez, quem não fez. Glória a Deus. Ele quer que o perdão seja liberado, que pessoas sejam curadas, libertas. E eu não fui a filha perfeita, mas eu sempre fui uma filha assim, respeitosa, na forma de tratar minha mãe, de lidar com ela, independente da forma que ela tratava. E eu falei assim, olha, tem algo no meu coração, sabe? Que é bíblico, inclusive, onde a concordância Deus ordena a bênção. Então, naquela tarde que Deus falou, naquela manhã, perdão, que Deus falou comigo que eu iria para o Brasil e tal, era um momento que financeiramente não era o momento de ir ao Brasil. Não é fácil, não é tão simples assim. E eu falei, bem, Senhor, orei dentro de mim, Espírito, falei, vou compartilhar com meu esposo. Se ele se opor, quando ele se opõe, qualquer coisa que eu vou fazer, pequeno ou grande, eu fico assim. Mas quando eu tenho a bênção de Deus sobre todas as coisas, mas também a bênção do meu esposo, eu me sinto em paz para fazer, para realizar algo. Eu compartilhei a noite com meu esposo. Eu falei, olha, eu estava ali com Deus hoje, o Senhor falou isso e isso. E para mim, para o Brasil, falar com minha mãe. Nem pensou, vai ser bênção. Quero que você vá. Eu falei, sério? E olha, que foi um trabalhar de Deus na minha vida em vários aspectos. Por quê? Porque devido às coisas que eu vivi na infância, eu sempre fui aquela mãe super protetora. Lembrando que nosso Deus, ele é um Deus de equilíbrio. E que ele quer que nós entreguemos também nós vamos ver. E entregar. Mas eu sempre quis estar no controle, inclusive ali do cuidado dos meus filhos. Deus falou, você vai 2 meses e seus filhos ficam. Eu falei, não são pequenininhos, mas são adultos. E filho é filho, ele não sei quantos anos. A minha menina fez 15 e meu menino vai fazer 13 anos. Sim. Mas pra mãe, tem os filhos, quem vai cozinhar pra eles, quem vai prepará-los pra escola, quem vai servir o café da manhã. E o senhor, falou, filha, vai. Meu esposo, glória a Deus, ele é muito assim, participativo em casa, ele é bem zeloso com as crianças, assim, então me trouxe uma segurança também. Enfim, fui ao Brasil e tive a oportunidade de estar ali com a minha mãe. E eu lembro que eu orei muito, falei, Senhor, mas em todo o caminho Deus foi falando comigo, todo o processo. E o Senhor falou assim no ônibus, eu peguei no ônibus de Nagoya até Osaka. E o Senhor falou, eu fui chorando, o Senhor falou, filha, entregar é entregar. Eu sou um Deus do sim, um Deus do não. Ou você entrega, você não entrega. Você confia, você não confia. Não tem isso. Filha,
entrega os teus filhos para mim, eu vou cuidar deles. Se você for, vá não só com o seu corpo, vai em teu coração, vai tua alma, vai tua mente, vai por completo. Deixa eu fazer o que eu tenho que fazer ali. E não se preocupe de Deus e tudo aquilo. Ele é lindo, né? Ele cuidou. Quando eu cheguei, eu tinha 2 crianças, adolescentes, eu sou mais pequenininha, mais maduras, né? Sabendo se virar melhor. A minha filha cozinhou, o meu marido, meu filho, alguns dias, ela fez cada prato, que eu nem sabia que ela sabia cozinhar. Né? Eu deixei as tarefas assim, porque ela também trabalha muito, então para não sobrecarregá-la, cada um faz uma parte, né? Colabora com ele, né? Deixei ele no cronograma, se seguiram só dançaram, mas deu certo. E fiquei com a minha mãe um tempo ali, pude ir diante dela, eu falei ali nos olhos dela, eu falei, mãe, eu poderia ter pego um telefone, estaria mais em conta de te ligar e só falar isso, mas o Senhor me trouxe. O Senhor pediu para olhar nos teus olhos. Mas eu quero dizer que, independente do que a gente viveu até aqui, né, hoje eu entendo, ela teve uma criação difícil e se nós não temos uma entrega real com Jesus, nós temos a tendência de reproduzir, principalmente na vida dos nossos filhos, aquilo que nós vivemos. E sabe que uma das orações que eu fiz antes de viajar ao Brasil, o Senhor me fez pensar na minha mãe como criança, sabe? As coisas que ela viveu na infância, que ela tinha reproduzido, aquilo que ela recebeu, ela reproduziu em nós. Né? E o Senhor falou, filha, perdoa. Eu falei, tá bem. Então me capacita, porque pregar sobre o amor e o perdão é lindo, é maravilhoso, mas você viver isso é o grande desafio do Evangelho. Mas é libertador, porque você é capaz de permitir que o Espírito Santo de Deus te leve a viver isso de forma genuína, libertadora. E eu olhei para minha mãe nos olhos dela e falei assim, eu queria dizer para a senhora que eu quero te pedir perdão se em algum momento eu fui uma filha que te desrespeitou, te desonrou. E ela já começou a chorar, ela não, você não. E eu falei, eu quero dizer para a senhora que se o Senhor te reconhece hoje, que da minha parte a senhora está livre, mãe, que eu sou grata por tudo que a senhora fez, que eu a amo e que eu a perdoo de qualquer coisa que nós tenhamos vivido e que eu te amo muito e que eu sou grata pela tua vida. E ali eu me ajoelhei, ela orou por mim, me abençoou e foi também um divisor de águas na minha vida, porque quando eu voltei eu vi assim, coisas começando a acontecer, sabe? Eu creio que no reino espiritual o Senhor foi liberando as coisas naquele momento ali. E eu comecei a viver coisas novas com o Senhor, e Ele começou a me mostrar também áreas ainda para Ele sarar e limpar. Poxa, mas você vai ficar a vida inteira vivendo desculpinha de que estou em processo, estou sendo sarada. Não é sobre Mas isso. A nossa vida é essa. Estamos aqui nessa nós estamos em processo. E eu digo que... E só seremos perfeitos, né? Como diz a própria palavra. Quando estiver perfeito, Ele vai falar, querida, vem pra agora. Vai embora. Agora volta, filha, porque chegou o momento, né? E eu sou muito grata a isso, porque eu já falei mesmo, por Ele não desistir de nós. Eu acho isso incrível, é maravilhoso. Se nós entendermos de fato o quão falho nós somos, sabe? Todo dia, de alguma forma, a gente peca, a gente falha, intencionalmente às vezes, e muitas vezes, às vezes a gente nem percebe, né? E de repente o Espírito Santo vem, né? Aquele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, né? Ele vem, você acha que está ali acertando, ele olha assim... Sabe, eu já entendo isso como um pai, sabe? Que vai te repreender também. E querida, hoje você falhou. Olha, querida, você está falhando isso aqui ainda. Vamos melhorar isso aqui. Ainda dá para melhorar isso aqui. Não faça mais isso. Não volte. Né? O Senhor tem falado no meu coração. Não volte para lugares dos quais eu te tirei. Não volte. Não volte. E lugares não se diz só de locais físicos, sabe? Para situações, para sentimentos, para pensamentos. Não volte para lugares dos quais eu te tirei. E a gente tem a tendência de querer voltar rapidinho, né? Sim. Quando a gente tira os olhos de Jesus, a tendência... Eu ouço tanto assim... eu fazia tanta coisa, mas aí me aconteceu... Eu já passei por isso. Já me aconteceu situações, aí é igual uma conchinha, igual um caramujinho, me fechei, sabe? Sim. Todos nós passamos por isso, a gente tem que estar atento a isso, para que isso é o que o inimigo quer, né? Sim. E às vezes a gente retorna mesmo. Trazer as coisas velhas pra gente voltar para aquele mesmo estado. E até pior do que o que a gente estava antes. Né? E ali o Espírito Santo todo dia nos convencendo. Olha,
Vem aqui. Lembrando que Deus, nossa, veio uma passagem agora na minha mente, que quando o Senhor diz que quando Ele nos faz novo, Ele joga no toda a nossa vida, todo o nosso pecado que já foi perdoado no mar lá da escuridão, do esquecimento. Mas alguém traz, então você vê como que o diabo é, né? Sim. Teve uma manhã que o Senhor ministrou algo no meu coração. Porque não vem de Deus. Não vem. O Senhor ministrou algo de uma forma muito inusitada no meu coração. Eu gosto muito de assistir um programa, aquele Aeroportuária Restrita. Eu amo viagem, essas coisas, né? E eu estava assistindo uma manhã e uma jovem muito linda, ela estava passando ali, né, pela polícia, e a família, ela passando toda arrumada, e o policial, ele já tem um jeito de lidar com cada pessoa, tem experiência. Sim. Olhando para ela, eu olhando para ela, saí ver uma jovem linda, licença. Toma aí. Ele não sei o que ele julgou, que levou ele a julgar ali algo que estava de errado com ela. Ele começou a conversar com ela e falar assim: por que você está indo? O que você está fazendo? Ah, eu vou para Paris, eu vou para França, vou para lá, vou ficar na Europa. Ela estava muito empolgada. E ele ali mexendo nas coisas dela, conversando: ah, verdade, que legal. E ela linda: ah, legal, que bom. Ah, e foi conversando. De repente a cara dele mudou, ele olhou para ela e falou assim: você não vai para França, para Paris, para nada disso. A senhora vai ser presa, porque a senhora está trazendo drogas dentro da sua mão. A senhora está trazendo isso, aquilo. Só que na hora, sabe o que o Espírito Santo falou pra mim? Minha filha, quando você começa uma vida comigo, eu pego a sua mala cheia de drogas e sujeiras e te entrego uma mala nova, com uma história nova, com uma bagagem nova. Só que no meio do caminho, você vai pegando coisas que não é pra estar dentro da mala. E você sabe que, dependendo do que você traz na sua mala, interfere diretamente no teu destino. Sim. Tanto de te impedir de chegar no teu destino, quanto de atrasar o processo. O peso da tua mala atrasa o processo. E eu fiquei assim: ah, meu Deus, isso foi muito forte, Senhor. E aí é isso. O Senhor nos entrega uma bagagem linda, novinha, limpinha. E se a gente não tomar cuidado, a gente volta lá naquela mala antiga. Será que não tem alguma coisa que me serve aqui ainda? Será que não tem algo que eu posso usar de novo? Eu vou lá e tiro aquilo. E quero trazer de volta coisas velhas para a mala nova. Só que na mala do Senhor não cabe as coisas velhas. Ele vai, né? Não. Ele vai revelar e, igual você falou, vai atrasar o processo, vai até mesmo perder as bênçãos e a salvação, né? Porque nós não sabemos o dia de amanhã, basta cada dia, né? Como diz a própria palavra, o seu mal, não sabemos o que vai acontecer um minuto depois da nossa vida. Sim. Então, um minuto após aquilo que a gente está vivendo, então a gente tem que estar sempre atento a isso, né? Sempre atento. E lembrar que nós, né, a gente é espiritual, né? Então não adianta dizer, mas tudo é espiritual. Lógico que tem decisão nossa, escolhas nossas, mas nós sabemos também que além da nossa carne, do nosso eu, que vive nos mostrando manjares, né? Dessa terra, nós também sabemos que tem um inimigo que usa esse tempo, esse momento para fazer um estrago maior, né? Sim. Então, para a gente estar atento a isso, né? Sempre atento. Ele sempre vai voltar com algumas coisas. Sim. Não é uma bagagem dele. Mas olha aqui, isso aqui não era legal, olha que bonito. Você não quer, bonito. Combina com as coisas que ele vai querer. A Eva sempre tá lá. Sim. Ele é. Você dá só uma mordidinha. Tem se eu que pegar sempre, só um pouquinho. Sim, vigiar em todo o tempo, como diz a própria palavra, né? Sim. Com certeza. Mas, Fabíola, eu amei, assim, nossa, uma bênção. Eu sei que você tem muito mais, né? Eu sei disso e eu quero ter. A maioria que está vindo aqui, a gente está falando assim: olha, você tem a segunda parte, porque todos têm, assim, e o pessoal fala: não, a gente quer ouvir mais a segunda parte. Eu sei que nós teremos também, em nome de Jesus, essa segunda parte. Mas eu quero agora falar do seu livro. Amém, glória a Deus. Esse livro tem o tema Curada para Curar. Já foi lançado? Não? Agora é dia 18 de maio. Temos que fazer o 18 de maio. lançamento. E esse livro aqui é um filho que nasceu no coração de Deus primeiro e é para a glória de Deus, é para promover
o nome do Senhor e glorificar aquele que escreveu a minha história e está escrevendo, porque, vou repetir, não existiria a Fabiola sem Jesus, não teria alguém curado para curar sem ele, e eu não tenho capacidade de curar alguém por mim mesma, mas é através da graça de Deus e do Espírito Santo. E naquela tarde, quando o Senhor me fez aquela pergunta, começou a nascer esse livro, né? O ferido fere, o amado ama e o curado cura. E eu desejo do meu coração que através desse livro, né, que o Senhor alcance mulheres, e esse é para você. Ai, com certeza, olha, que lindo, viu? E com certeza eu vou devorá-lo rapidinho, já vou ler rapidinho. E com certeza também com muitos tichos do lado, porque seu testemunho já... Foi escrito debaixo, né, de lágrimas já, também. Sim, o seu testemunho, nossa, você não sabe como impactou minha vida. E eu com certeza, eu sei que aqui tem muitas bênçãos de Deus, muito vida com Deus, sua com Deus, que vai edificar a minha vida, vai transformar a minha vida. E assim, todos que você vai fazer o lançamento, né? Sim. Todos que tiver interesse também, entre em contato, né? Por favor. Pode falar o seu Insta? Eu fiz um Insta específico, que tem a mesa também, a questão da mesa, né? Que é a questão da mesa posta, e estou falando sobre o livro, A Mesa Cura JP. E lá tem as informações a respeito do livro. Para quem está no Brasil, eu deixei o link para adquirir direto na Amazon do Brasil. E aqui no Japão pode mandar para mim direct que eu respondo, né? Eu mesmo envio o livro. Então, e essa experiência da mesa? Sim. A mesa cura. Não, mas você quer falar um pouquinho do seu projeto, da mesa também? Pode falar? Sim, com certeza. Eu acredito que nós temos ali da Diogo tempo ainda, pode ficar à vontade, que eu quero conhecer também um pouquinho desse trabalho. Amém. Bem, a mesa também nasceu no coração do Senhor há uns 3 anos atrás, né? Em uma ocasião, em uma tarde, que o Senhor falou comigo de diversas formas, confirmando no meu coração que ele tinha algo comigo, um projeto com mulheres, né? E eu confesso que naquele momento eu olhava e falava: Senhor, mas como eu, a família, Senhor, cheio de falhas, querida, eu não estou procurando alguém perfeito, eu estou procurando alguém disponível, disponha-se a fazer a minha obra, porque eu sou perfeito, que te aperfeiçoa, e é eu que vou te usar, e é para minha glória, para o meu governo e para o teu, então apenas faça. Então eu comecei a fazer, e a primeira mesa que eu fiz, né, convidei a minha pastora, a pastora Vanusa, tia Vilma, que cuida de mim com uns 14 anos na célula. Tia Vilma, te espero aqui no podcast. Por favor, ela tem um testemunho Quero também, uma vida com Deus, né? Então chamei a pastora Vanusa, uma querida, tia Vilma e outras mulheres que me acompanharam, me ajudaram nesse processo, né? Nós não conseguimos nada sozinhos, sobre todas as coisas é com a ajuda do Espírito Santo de Deus e pessoas que Ele coloca para nos amparar. Eu sou muito grata. Então a primeira mesa que eu fiz teve o tema honra, né? Eu fiz com algumas mulheres ali numa tarde. Dali o Senhor foi me enchendo de ideias, assim, né? Aí depois eu fiz uma mesa, claro, com as minhas amigas mais íntimas, mas o Senhor deixou algo muito claro para mim: querida, a mesa é minha, você vai só montar. E as minhas filhas vão se assentar na mesa comigo, com o pai. Você vai só ser um. E eu falei: tá bom, Senhor. Então hoje, quando eu vou montar uma mesa, eu fico assim: Pai, quem o Senhor quer chamar? Qual filha o Senhor quer chamar? Porque muitas vezes chamo mulheres que nem têm muita intimidade contada. Muitas vêm tão desconfiadas e elas compartilham. Sim, elas compartilham. Eu vim no carro assim: meu Deus, o que eu vou fazer lá? Que vergonha, nem converso com ela direito, né? Eu falo: não, vocês não vieram ver a Fábio, vocês vieram à mesa com o Pai. E é lindo a forma que o Senhor tem direcionado, porque eu oro e pergunto: Senhor, qual o tema? Porque Ele sonda e conhece corações. Ele sabe a necessidade dos corações que vão estar ali. Então, não pode ser baseada na minha amizade que eu tenho com as minhas amigas, mas naquilo que Deus quer fazer. E aí Ele me direciona as pessoas que Ele vai trazer. Ali Ele já me dá um tema. E tem sido uma experiência maravilhosa, porque quando nós ministramos, primeiro nós somos ministrados. Então, tem sido muito ministrado também.
E eu tenho, assim, muitos motivos para agradecer ao Senhor também por esse privilégio de fazer a mesa. E a mesa, eu falo que ela é um lugar de cura, é um lugar de conexão também, conecta pessoas, é um lugar de perdão, é um lugar que você vai ali, se derrama, chora. Não é só você sentar e comer, é você se derramar primeiro e se alimentar primeiro de coisas que são espirituais, que vão fortalecer a tua alma, né? Então tem sido assim um privilégio. E se você quiser fazer parte um dia ali da mesa, pode me mandar uma mensagem no direct, né? Vai ser um prazer também receber as mulheres que desejarem estar ali. Amém? Amém. Nossa, Fabi, né? Posso chamar de Fabi? Posso chamar de Fabi já. Sim, por favor. Nossa, assim, foi maravilhoso. Está sendo, e eu sei que eu ficaria horas aqui, horas e horas, porque você não imagina o quanto eu fui alimentada, quanto eu fui alimentada por Deus. E eu sempre pergunto no final, né? Eu acho que você já falou quem é Deus para você, que é seu paizinho de amor. Sim. Mas eu queria que você, hoje, olhasse ali e falasse com aquelas pessoas que não sabem que tem esse paizinho de amor, não entendeu ainda que tem esse paizinho de amor. Porque as mulheres, as pessoas estão muito carentes desse paizinho de amor, sabe? Sim. Então eu quero que você tenha liberdade, fale diretamente com as pessoas que nos assistem. Amém. Talvez você, assim como eu, pode ser que foi alguém que cresceu dentro de uma igreja, que conhece a palavra, doutrinas e tantas coisas, o que também faz parte, claro. Mas que assim, como um dia o Senhor se revelou a mim não só como o meu Deus, o meu Senhor, que vai ser sempre também soberano sobre todas as coisas, mas que você entenda que Ele quer se revelar ao teu coração como um Pai, o Pai que abraça, o Pai que consola, o Pai que te restaura, o Pai que revela a tua identidade. Talvez assim como a minha paternidade, a tua paternidade foi falha também, mas existe em Jesus, né? Uma paternidade celestial perfeita. Essa paternidade traz cura, essa paternidade ela te liberta, ela te transforma. É maravilhoso quando eu entendi que mais do que o meu Deus, Ele também era o meu Pai. Eu pude viver coisas novas com Ele e me entregar de uma maneira assim que não tem como explicar, é só você vivendo e provando dessa graça e desse amor. Então, se você não conseguiu ainda receber esse amor paterno da parte do Senhor, né? Eu realmente assim te incentivo a você ir no seu quarto, no cantinho, no momento com Ele, falar, seja sincero, porque Ele já sonda e conhece nosso coração. Sim. Então não adianta a gente querer camuflar, colocar uma máscara de tá tudo bem, eu sou muito crente, porque Ele sabe o nosso coração. Né? Seja sincera com o Pai, no colo do Pai, na presença do Pai. A gente não precisa de nenhuma máscara, a gente pode, sabe, ir ali diante dele como nós somos e sermos sinceros. Falar, Pai, Senhor, eu te conheço como meu Senhor, mas eu realmente gostaria de ter um relacionamento contigo mais íntimo, mais profundo. E eu adoraria que o Senhor se revelasse a mim como Pai, porque eu quero realmente essa identidade de filha. E você vai provar de algo lindo com Deus, e Ele vai começar a revelar ao teu coração quem Ele é de verdade para você, o Pai. O Pai que cura, o Pai que corrige, o Pai que transforma, o Pai que ama e o Pai que você não precisa fazer nada para agradá-lo. Claro, obedecer. Sim, isso é extremamente importante, mas não há nada que eu e você precisemos fazer para que Ele nos ame mais ou menos. Ele já nos ama, Ele já nos escolheu, Ele quer se revelar como Pai e você também. Amém? Deus abençoe. Amém. Fabi, aí a igreja na sua vida, o corpo de Cristo na sua vida. Teve um papel e tem ainda um papel fundamental de trabalhar no meu caráter também, sabe? Eu tinha muita dificuldade de me relacionar com as pessoas. Chegou um período assim que eu tive problema com muitas pessoas. E claro, a consequência de coisas que eu vivi. Mas eu sou muito grata porque é ali que eu sou edificada na palavra, é ali. Eu tive muita dificuldade em me sentir pertencente ao corpo de Cristo. Eu demorei muito. E um dia o Senhor falou assim comigo:
você não consegue se sentir parte do corpo de Cristo, não é porque é falha do corpo de Cristo, mas porque você nunca se sentiu pertencente à sua família, você tem dificuldade de se sentir pertencente ao corpo de Cristo. Isso também foi libertador para mim. E eu ainda hoje, quando eu encontro alguma dificuldade de me sentir parte ali, não porque as pessoas não me aceitaram, era algo dentro de mim, entende? Então eu falei, eu pertenço. Aqui é a casa do meu pai, eu sou filha, e aqui estão os filhos de Deus. Então a igreja, assim, tem um papel fundamental na minha vida ali também, né? Pessoas que cuidam de mim também, que me ajudam, que me corrigem, que me animam, né? Tem mulheres maravilhosas ao meu lado, né? Tem mulheres, até mesmo na questão da mesa, né? Eu sei que tá tomando uma proporção maior, eu não vou conseguir fazer isso humanamente falando sozinha, né? Eu falei, Senhor, eu fiz uma oração pro Senhor. Me apresenta essas amigas, traz as amigas de Jesus aqui, por favor, para me ajudarem, né, nessa jornada. Então, o Senhor tem preparado mulheres lindas ali também, na casa do Senhor, para estar me amparando, me ajudando, me apoiando, né? E a minha intenção é ensinar isso para essas mulheres também, porque tem mulheres que você vai alcançar, tem mulheres que a Fabiola não nós, mas o Senhor através de nossas a outra mulher, outras mulheres que então, a minha intenção é incentivar outras isso mulheres. É reino, isso é lindo, porque isso é reino. Sim, não é para dividir. Não, isso é reino, isso é alma. Eu falo isso, gente, o que importa é ganhar alma para o reino. Temos placas, porque é uma forma de melhor organização. Sim. Que Deus é um Deus de decência e ordem, né? Sim. Mas é o reino. Olha a alma, são reino. Então, que o nome de Deus continue sendo glorificado através da sua vida, da vida dessas mulheres que estão também, o Senhor está enviando. Sim. E um versículo, Fabi, que você, assim, esse é o versículo que eu levo para a vida toda. O Senhor sempre traz a minha memória, como você me falou, né? Ele sempre traz a minha memória, aquilo que me dá esperança. Então, um versículo, assim, né? Tem dois versículos, que não tem como separá-los. Tem dois versículos que o Senhor me deu eles, eu tinha uns 8 anos, mais ou menos. Eu trouxe eles na minha vida, Romanos 8:39. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não há nada que possa nos separar desse amor. Só se um dia a gente mesmo desistir, nós desistirmos, como não quero. Unicamente somos nós que podemos. Mas não há nada que nos separe disso. Isaías 61, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, a glória do Senhor nasce sobre ti. E por quê? Porque muitas vezes, quando eu estava lá no poço, lá embaixo, o Senhor falava, mulher, se levanta, resplandece para quê? Para brilhar você? Não. Para que a glória do Senhor seja manifesta através da tua vida, para que a glória do Senhor se revele através da tua vida. Então, se levanta, né? Então, são dois versículos que fizeram parte da minha vida, eu trago até hoje. Bom, você já falou tanto da mesa, mas a mesa cura. A mesa cura. Sim. Eu já tive experiências lindas na mesa, de perdão, de conexão, de falar do Senhor, de tantas coisas. Tem, cada dia, cada mesa que eu monto, são experiências diferentes e cada dia eu entendo que Deus tem ainda mais para curar, para revelar, para falar. E tem sido lindo o que Deus tem feito para a glória dele. Amém. Mais uma vez, Fabi, eu quero te agradecer. Nossa, foi muito lindo, maravilhoso. Você, igual eu te falei no começo, primeiramente, igual como você também falou, primeiramente Deus fala conosco aqui. E você não faz ideia o quanto você, através de sua vida, o Senhor edificou a minha vida hoje. Você não faz ideia. E eu falo para você, continue perseverando nesse propósito que o Senhor colocou na sua vida. E como o Senhor mesmo falou, Ele colocou em você o dom do amor. Isso é nítido. Ele colocou em você o dom do amor. E se Ele permitiu você passar tudo o que você passou, porque Ele permitiu, né? Foi porque era necessário para você aprender. Sim. E para você ser essa mulher que você é hoje. Porque se você não tivesse passado por tudo que você passou e Ele entendido tudo e Ele permitido trabalhar dele na sua vida, hoje você não estaria aqui contando esse testemunho. Então eu sei que assim como você edificou a minha vida, muitas vidas
Foi, eu vou colocar assim, foi porque se chegaram até esse momento é porque já assistiram, Sim, né? é verdade. E eu sei que edificou muitas vidas, muitas vidas. E eu glorifico a Deus pela sua vida. E mais uma vez eu te agradeço. Eu que agradeço. Por esse, não é um chavão para todos que vêm aqui, mas de verdade. Foi um banquete, e é um banquete assim, foi um banquete lindo. E vai ser um banquete para sempre lindo, porque todas as vezes que alguém clicar para assistir, o banquete vai ser servido novamente. E vidas serão transformadas. Filhos curados, porque uma das coisas quando você estava, a rejeição ela é terrível. A rejeição na vida de alguém que não sabe o seu valor e ainda não entendeu o seu valor, não conheceu o amor de Deus, a forma que foi criado maravilhosamente, como diz aquele Salmo 139, né? Sim. Que o Senhor nos criou de uma forma maravilhosa. Enquanto a pessoa não entender isso e a rejeição morar em seu coração, dia após dia ela está sendo destruída, porque a rejeição ela é terrível. É uma das raízes mais profundas. É uma das raízes mais profundas. E é algo que eu tenho que estar vigiando sempre. Quando você falava, o que falava muito ao meu coração. E eu quero falar com vocês que estão aí nos assistindo. Você que até hoje não entendeu o amor de Deus e a rejeição tem sido, tem feito parte da sua vida. Tome as palavras, né, que o Senhor entregou aqui através da nossa irmã Fabi. Tome essas palavras, que Deus é um paizinho de amor. Não deixe que esse sentimento que foi plantado no seu coração, desde a sua infância, desde o seu nascimento, na sua adolescência, nós não sabemos quando foi que deu start na sua vida, talvez por uma rejeição de um pai, de uma mãe, de um irmão, alguém que te feriu na sua singularidade. Não permita, não viva dominado por esse mal que é a rejeição. Aceite, assim como a nossa irmã falou, vai hoje mesmo no seu cantinho, no quarto, um cantinho, assim, seja no quarto, seja onde você estiver, e fale com esse paizinho de amor. Se você não conseguir falar, chore, porque ele é um Deus que as nossas lágrimas, muitas vezes, é as nossas palavras para Ele. E ele é um Deus maravilhoso que discerne as nossas lágrimas. Então vai até o Senhor, não aceite viver dessa forma, porque Deus, Ele é um paizinho de amor, Ele é um paizinho de amor, está com os braços abertos, como fala ali Isaías, Ele não está com o ouvido tapado, não está com os braços encolhidos, mas Ele está com os braços abertos para te receber. Que esse testemunho maravilhoso impacte a sua vida também, assim como impactou a minha vida. E eu sempre falo assim, a mesa cura, ela cura. Quando o Senhor Jesus é o centro dela, ela cura. Então vocês que chegaram até aqui, que Deus abençoe a vida de vocês. E se precisar de ajuda, precisar ligar, conversar, tá aqui a irmã Fabi também, se colocou à disposição. A minha vida também está à disposição. Nós sabemos que, eu quero dizer para vocês, vocês não estão sozinhos. Vocês não estão sozinhos. Não pense que o Senhor, Ele te esqueceu em algum canto qualquer, de forma nenhuma. Se você tem chorado, eu tenho certeza que o Senhor Deus, Ele tem derramado junto com você cada lágrima. E se Ele está permitindo que esse testemunho chegue até você, lembre-se, isso é amor, é o paizinho de amor te chamando e dizendo para você que Ele te ama. Paizinho te ama, o Abba Pai, como a irmã falou, Ele te ama e está à sua espera. Quero deixar aqui mais uma vez para vocês que queiram adquirir esse livro, Curada para Curar, entre em contato com a irmã Fabi, entre em contato comigo. E eu sei que aqui também tem muitas curas do Senhor para nós. Tem, né? Sim. Tem muitas curas do Senhor para nós. Então eu quero agradecer. E mais uma vez eu quero pedir para vocês, gente, o nome de Deus está sendo glorificado através desse trabalho. Toda a honra, toda a glória é para o Senhor. Vocês que nos assistem, que também quero abençoar a vida, porque até compartilhar o nosso podcast é uma forma de abençoar vidas, para que outras pessoas saibam que tem um paizinho de amor, um Abba Pai,
esperando por elas. Elas têm que saber disso. Não podemos deixar em quatro paredes, gente. Temos que gritar ao mundo, temos que falar para as pessoas que o Senhor Deus, o Abba Pai, Ele está de braços abertos. E temos que fazer esse Abba Pai conhecido para que outras vidas sejam libertas e curadas e viva o maravilhoso propósito de Deus nessa terra, porque o Senhor, quando nos fez, Ele nos fez com um propósito maravilhoso. E muitos não têm vivido, porque Satanás tem conseguido, através, igual a gente falou da rejeição, através de outras feridas que foram geradas no seu coração, impedir que você viva o propósito do Senhor. Então, corra para o Senhor, né? E nos ajude, gente, a divulgar esse trabalho. Curte aí, comente para que a gente possa crescer, não para nós, né? Sim, mas para que o nome de Deus seja conhecido. Sim. E através desse trabalho também, através disso também, a gente possa fazer o melhor e ir para as nações, né? Sim. Em nome de Jesus, né? Sim. Deus abençoe vocês, gente, que ficaram até aqui conosco. E continue aí, igual nós falamos, continue nos seguindo aí, compartilhando o nosso trabalho, porque a mesa cura quando o Senhor Jesus é o centro dela. Deus abençoe, fiquem com Deus, gente, e a paz.